Sejam bem-vindos a mais um Evercast. Eu sou o Duda Duarte e hoje ao meu lado, mais uma vez, Jadson Cast. Quando é bom, a gente repete, Jadson. Quando é bom, tem bis, né? E hoje tem uma pessoa muito especial, hein? Roda a vinheta. Com vocês, Fernando Tomei. Grande. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu. Ó, a gente pode te apresentar como um estrategista geral digital, né, Fernando? Sim, exatamente. Porque você já atuou em várias frentes, mas hoje você eu fui introduzido ao mercado através do tráfego pago, mas depois eu vi a necessidade de abrir os horizontes e estudar um pouco de tudo. Então hoje eu me considero um estrategista geralzão, assim, mais como um gestor de lançamentos, um gestor de projetos e também gestor de tráfego, basicamente. E já que a gente foi falar da origem dele, Sim. A gente acompanha, né, quase que nessa regressão aqui no Evercast, de conhecer um pouco da sua carreira, é isso. Assim, o seu primeiro contato com marketing digital, você soube através da primeira bolha, foi há 3 anos mais ou menos, né? Cara, 3 anos atrás eu fui pego pelo tráfego direto, um anúncio lá, cara, você precisa aprender sobre tráfego pago, que é a nova onda do momento, tal, caí no anúncio, passei pelo funil, comecei a fazer os cursos e fiz de tudo, né, desde procurar lá no YouTube, vídeos de como fazer tal coisa, como vender como afiliado, até realmente me encaixar no tráfego pago e a partir dali, do tráfego pago propriamente dito, iniciar minha carreira no digital. A sua base de construção da primeira empresa começou através do tráfego, você não usou o que você já tinha aprendido, porque você acabou tendo que, quando você está lidando diretamente com o tráfego, para você preencher, né, a parte do anúncio completo, você teria que ter a copy, você tem todo o planejamento financeiro, Sim. Então você teve que entender as vertentes. Você teve que trazer um time para poder, você conheceu outras pessoas para montar esse time? Cara, inicialmente, quando eu comecei lá atrás, se falava muito no mercado, estava bombado o mercado de afiliados. Sim. E pouco falado o mercado de prestação de serviço para negócios locais. E como eu já vinha de um outro negócio que eu tinha quebrado, tá? Eu fiz multinível, só deixando aberto aqui. Eu fiz multinível por um tempo, foi minha primeira escola de empreendedorismo. E eu vim com uma dívida desse mercado. Eu precisava fazer grana. Então, a partir dali, eu decidi não fazer afiliação, porque era muito complexo para mim. Toda essa coisa de funil, copywriting, era tudo muito obscuro. A galera parecia que não soltava o ouro, sabe? A galera não falava exatamente o que precisava. Porque agora, você falar isso em 2023 é uma coisa. Lá em 2019 não tinha tanto conteúdo sobre isso. Exatamente. Então, quando eu comecei com a gestão de tráfego focado em prestar serviço para negócios locais. Então, como vamos colocar aqui, do nível de dificuldade, ele é bem iniciante, assim, é bem fácil fazer tráfego para negócio local, então a copy, ela meio que veio ali conforme o tempo foi passando, você tem de fazer ali algumas pesquisas na biblioteca de anúncios, você modela a copy, copia e cola ali, muda as frases, muda o endereço ali, e naturalmente a copy está pronta. Então, eu comecei no negócio local, foi o que me deu caixa para começar a estudar outras vertentes. Daí eu comecei a descobrir sobre copy e todo o resto. E essa captação inicial, você começou a entender que existia um mercado ali, pessoas que não tinham uma dor que não eram atendidas. Como é que você começou a entender essa dor? Cara, o que eu percebi logo de cara é o seguinte, isso foi... A minha mãe me deu o primeiro insight. Minha mãe é uma ignorante digital, digamos assim. Ela sempre pede ajuda para as coisas, não tem problema nenhum com isso. Nós somos mais jovens, A gente tem essa facilidade com a internet, né? Então, quando eu percebi que ela precisava divulgar um negócio para captar clientes para o negócio dela, meu pai é advogado também, e ele falou, Fê, eu preciso de mais clientes no escritório, eu percebi que eu tinha na mão uma ferramenta para atração de cliente, para atração de demanda, atração de buscas pelo serviço, sabe? Então, eu comecei prestando serviço primeiro para o meu pai e depois para minha mãe. Minha mãe me fez pensar que eu tinha uma habilidade que podia ser aplicada aos negócios locais. E eu já ouvi falar sobre isso também dentro dos cursos, né? Que eu tinha feito na época e tal. Você pode prestar serviço para negócio local, coisa e tal. Então aquilo me fez abrir os olhos e falei, cara, eu acho que é por aqui. Existe sim a demanda, as empresas são carentes de digital, eles não sabem como posicionar a empresa, eles não sabem como vender, eles não sabem como prospectar clientes através do digital. Não sabem o potencial que isso pode ter também? Cara, eu digo mais, eles até sabem, mas é uma ignorância tremenda de realmente estudar ou começar, ou Sim. Também existe
a máxima, que tem maus profissionais no mercado. Então, o cara contrata aí 2, 3 agências que deram muito errado e o cara para de acreditar logo de cara. Então, eu vim meio que num formato de consultoria de tráfego. Então, eu dava toda a estratégia, ia até o cliente, eu visitava o cliente, entendia o negócio dele para poder prestar o serviço. Sim. Então, foi muito disso, de perceber que eu tinha uma habilidade de tracionar mais clientes, naturalmente mais vendas, sabe? Fernando, desculpa. Você, já. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Falando de cliente, lá quando você começou, hoje o mundo está muito atualizado, como você falou, tudo se remodelou de quando você começou. Então eu fiquei curioso, cara, como que foi fazer a sua primeira copy para atender o seu primeiro cliente? Ele foi seu pai ou depois do seu pai teve outra pessoa que você teve que ajustar? Como que foi esse momento? Conta para nós. Tá, cara, assim, muito direto... A minha trajetória, ela foi uma trajetória muito lenta. Eu gosto de dizer assim, foi um negócio muito de... Maturação, Maturação. Eu não cresci rápido demais, igual a galera fala. Eu tive um resultado explosivo depois de um tempo, mas eu fiquei muito tempo no mercado matutando, entendendo algumas coisas antes de explodir de fato. Então, a primeira copy, eu não tinha consciência do que era copy, quando veio a primeira copy. Eu tinha consciência de que eu sabia fazer tráfego. E eu tinha consciência de que eu precisava mostrar algo às pessoas. Um criativo, um anúncio. Sim. Ou no caso do Google, do Google Ads, eu precisava fazer ali um anúncio, como aquele que a gente via nos jornais, anúncio de rede de pesquisa. Título, subtítulo, descrição, chamada para ação e tal. Então, eu não pensava que estou fazendo uma copy. Isso não era consciente, sabe? Era só, eu preciso fazer o anúncio aqui, eu tenho que ter clique. Depois eu entendi que era CTR e tal, meu CTR tinha que ser alto. Isso tudo eu entendi depois de um tempo, mas eu só falei, cara, eu preciso fazer esse anúncio funcionar. Então, não necessariamente eu pensei em, vou fazer uma copy. Não foi consciente, foi, não. Instintivo, né? Exato, E você acha que, assim, aí indo até um pouco mais atrás, quais foram as influências na sua vida, assim, fora o mercado, que te fizeram, cara, isso é um diferencial do Fernando? Tipo, sei lá, algum hobby ou em algum lugar que você aprendeu? Cara, eu tive um emprego CLT na minha vida, né? E nesse emprego, eu tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo. É muito engraçado, né? Porque eu trabalhava ali atrás de um balcão de recepção, de domingo a domingo, com uma folga na semana. E eu atendia pessoas que viviam trabalhando. Então, era um contraste muito grande entre a minha vida e a vida da pessoa em quem eu prestava o serviço ali, que eu estava recepcionando, sempre com um sorriso largo, aquela coisa toda. E num determinado momento, eu conheci um cara do Acre, que fazia multinível, ele me convidou a fazer multinível. Aquelas coisas que a galera fala que é pirâmide e tal. Galera, tem multinível que é pirâmide, tem multinível que não é. O legítimo não é pirâmide, tá? Só deixando aqui. Apesar de eu não ter ganhado dinheiro. Mas assim... Não façam. Não façam, porém. Mas assim, foi a melhor escola da minha vida. Por quê? Naquela escola, eu percebi algumas habilidades do Fernando que, de maneira introspectiva, no colégio, eu não tinha percebido, ou ninguém nunca tinha me mostrado. Tem coisas que a gente não percebe por conta própria, alguém precisa mostrar o caminho pra gente das coisas, inclusive sobre nós mesmos, né? E aí no multinível eu percebi que eu era um bom comunicador, eu percebi que eu era um bom líder, porque eu cheguei a ter uma rede de pessoas ali que confiavam em mim, confiavam no que eu falava. Então essa habilidade de me comunicar, de expressar as minhas ideias, motivar as pessoas por um propósito ou instalar uma ideia minha na cabeça da pessoa. Por exemplo, na época, quando eu falava de multinível, a pessoa imaginava que era vender perfume, vender creme. Cara, mas não é isso, porque o Fernando não tá aqui para vender perfume e vender creme, o Fernando tá aqui para fazer história. Eu enxerguei logo de cara o potencial de construir uma rede. Então, quando eu passava essa visão de você precisa também construir uma rede, não era uma crença da pessoa, a pessoa nem sabia o que era aquilo, mas eu implantava essa minha crença na cabeça dela, através de argumentos lógicos, e aí, acho que isso veio um pouco da copy, né? Isso era copy, convencimento comercial, quebra de objeção. E tem mais, gerenciamento de comunidades, né? Que está crescendo muito, né? Os masterminds, as comunidades. Na verdade, o que você tinha muito ali, na verdade é bom, mas eu digo, a minha opinião sobre o que você... porque às vezes você não vendo de fora uma pessoa, às vezes pode ter uma opinião. E o que eu vi muito é que você entendeu o princípio de uma comunidade, as necessidades dessa comunidade e como fazer ela estimular para ser mais produtiva. Então, isso você trouxe para esse seu perfil de profissional, né? E assim, quando você fala... Talvez quando a gente setorize, né? Como você disse, foi dessa área que eu vim, você talvez não pegue também um lado amplo que é a da comunicação. Na verdade, Sim, você...
visou evoluir em questões básicas, né? Que são a oratória, entendimento de como passar, ser um interlocutor, né? Como a gente está aqui agora. E assim, é nisso que eu te pergunto, quando que você começou a executar essa parte de comunicação dentro desse processo ali, atender os primeiros clientes, agora eu vou começar a atuar com o que eu penso aqui, porque antes tem que fazer muito no estímulo, depois você faz com mais inteligência. Cara, inicialmente, eu sempre vou levantar essa bandeira, cara. O multinível me moldou. Quando eu tive de subir em palco, falar para 500, 1.000, 2.000 pessoas, isso naturalmente começou a me tornar um cara muito mais desenvolto para falar em público, para passar as ideias. Sim. Quando eu entrei no tráfego, que eu precisei abordar clientes, vou fazer a parte comercial, porque no início você é uma urgência, né? Eu fazia tudo, eu abordava, fechava, fazia follow-up, comercial, tráfego, relatórios, então eu fazia tudo. Nesse momento, a minha história passada já tinha me dado uma base bizarra, assim, sabe? Tanto é que alguns mentorados, inicialmente lá atrás, alguns amigos, eles falavam, cara, eu não consigo fechar. E eu não sabia muito bem como direcionar essas pessoas, porque pra mim foi muito natural. Sim. Eu já tava pronto pra falar, fala, meu irmão, beleza? Tipo... Cara, como que você tá? Brother, é o seguinte, você tem um problema aqui, vamos resolver. Eu pensei nesse funil aqui pra você, nessa estratégia, isso foi muito natural. Eu já tinha isso meio que é venda, desenvolvido. Né? Já exato, pronto, né? Então foi, quando eu entrei no tráfego, isso já estava meio que aflorado. Sim. Só depois que eu fui estudar realmente essa parte mais profunda do digital foi quando eu entrei no mercado de infoprodutos. Foi tipo 1 ano e 8 meses, quase 2 anos depois de prestar serviço para negócios locais. E como é que foram esses primeiros passos no mercado do infoproduto? Você primeiro fez uma pesquisa do mercado ou você percebeu que você tinha ali um grande expert que poderia ser explorado? Qual foi ali a faísca? Tá, cara, no mercado de infoprodutos, a gente... Acho que 99% do mercado fica sabendo através do mercado de afiliados, né? Sim, então, eu já tinha ouvido falar quando aprendi sobre tráfego. Eu falei, cara... E na minha cabeça era muito claro. Eu sempre fui muito bom em matemática, assim. Eu sempre gostei muito de exatas na escola. Então, pra mim era muito claro. Quando eu fazia a conta, eu pensava, cara, beleza, eu tenho aqui 10 clientes me pagando R$1.500 por mês. Eu tinha o quê? Talvez uns 20 anos de idade. Então, eu me considerava um cara que tava ganhando bem pra minha idade. Claro. Sem dúvida. Né? E aí... Eu pensei, cara, isso é muito claro pra mim. Eu tô ganhando aqui meus 8, 9, 10, 11 mil reais. Quando eu falo de infoproduto, eu falava de fazer 10 vendas por dia com tráfego, eu já tinha muito claro que isso era muito mais escalável pra mim. Só que eu não conseguia acertar. Enquanto eu prestava serviço para negócios locais, no marketing de negócio local, eu tentava minhas campanhas de tráfego direto para afiliação, aqui a gente chama de afiliado árbitro, né? Aquele cara que não dá a cara a tapa. Sim, até hoje, eu faturei um monte de dinheiro sem aparecer, até hoje. E naquela época não era muito claro para mim como fazer aquilo funcionar, porque o afiliado ele tem uma comissão, uma parte dessa. E sempre essa comissão, quando rolava as vendas, ela pagava a minha operação, mas eu não conseguia sair no positivo. Então, se eu fazer uma venda de R$397, 50%, 60% ficava para mim. Isso pagava meu tráfego. Sabe? Eu não conseguia acertar o tráfego direto. Então, eu já percebi a escala, mas nunca ficou muito claro para mim a concepção de como fazer isso se tornar lucrativo. Escalar aquilo de forma, né, que você conseguisse, né, ter uma margem de lucro. Exato. Sempre foi muito rentável. Sempre foi muito apertado, cara. Eu brinco que eu demorei a ter resultado porque tudo que eu tentava por conta própria de tráfego direto não funcionava. E aqui já é um insight pra galera que tá assistindo aí. Não tem a ver com tráfego. Porque até aquele momento eu já tinha dominado teste de público, teste de criativo, todas as métricas essenciais, CTR, CPA, CPC, page view, todas essas métricas iniciais eu já tinha dominado. Como fazer a perfeita integração entre as partes. Pixel, ter os dados fluindo, mapeamento de dados, planilhamento de dados, até ali eu já tinha tudo. Então não era tráfego, era efetivamente a concepção de oferta. Sim. Foi naquele momento, negócio, né? A visão de realmente como é que eu vou me comunicar com essa pessoa para ela comprar a minha ideia, para ela comprar o meu produto. E pô, eu tô falando de vender um e-book, vender um curso, não é igual vender uma caneca. Sem que dúvidas. Talvez já exista uma demanda mais fácil, sabe? É mais palpável. Pro digital, então, isso foi bem difícil pra mim, cara. Eu demorei a acertar meu primeiro infoproduto. Ele é informação, na verdade você está vendendo informação. Então, para ser informação,
porque aqui ele tem um produto, e o produto ele pode ser testado e receber né, o review, né, o que você tem no mercado Exato. online, mas quando você tem um infoproduto, né, ali, antigamente era muito difícil, né, você ter ali o respaldo do expert, isso que eu ia até chegar, o Jadson também por ser, né, um dos integrantes do comercial, pode falar um pouco, eu até acho que vou jogar essa bola para você jogar depois pro Fernando. O que você tem identificado, até que o Fernando também tenha isso no DNA, que leve para um diferencial? Assim, essas questões da leitura, quais são assim, os pulos do gato que os principais infoprodutores fazem ali na hora do crescimento? Olha, de uma parte geral... na parte de infoproduto voltado para o tráfego pago. É um diferencial. Muita gente entrega... É aquele negócio. O infoproduto ele se torna o mesmo, porém muda o modelo de oferta, muda o modelo de qualificação de produto. É a validação. Todo produto ele precisa ser validado. Inclusive o Fernando, quando eu conheci ele lá na feira, né, nós conhecemos, o nosso primeiro contato direto foi no Afiliados Brasil. Foi no evento, Foi no evento, né? Mandar até um abraço para os meninos lá, seus clientes, o Bruno e a Rafa e o Ítalo. A Rafa e o Ítalo também, Isso. um abraço. Eu acho que eles iam estar aqui hoje, né? Mas infelizmente, mais um abraço para vocês. Inclusive foi o nosso primeiro contato e dali então surgiu muitas ideias, um modelo de negócio que inclusive muito rentável. Então cada dia esse modelo ele se aperfeiçoa e eu queria trazer para você o seguinte, qual foi a principal mudança que você teve nesse período? E que se você fosse falar assim, por exemplo, eu e o Duda, aqui que estamos do outro lado da mesa, você fosse falar, não faz isso, que isso foi testado e não deu certo. Vocês estão começando agora e vocês não podem fazer isso. O que você teria como recado para falar pra gente? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta, acho bem complexa, assim. Porque tem muitas coisas que você não deve fazer, tá? Os Tem dons. muitas coisas. Quais são os dons? Não faça muitas coisas, mas eu acho que o que me ajudou, assim, basicamente network foi o primeiro ponto. Do tipo, eu estava prestando serviço para negócios locais, eu fiquei muito bom nessa parada, eu fundei uma agência com mais um amigo e um tio meu, que é brabíssimo de publicidade e propaganda. Por motivos ali de forças maiores, a coisa não funcionou tão bem por conta de gestão, eu não tinha maturidade para gerenciar, eles eram mais velhos do que eu, então rola um pouco de ego, sabe? Essa parada é meio difícil e tal. Então não funcionou, mas eu já estava ali fazendo dinheiro com uma urgência. Eu falei, cara, isso é muito informal e eu tô faturando. Ali, por conta do meu profissionalismo, eu fechei bons clientes. Eu passei a trabalhar com um grande amigo chamado Roger Chagas. Cara, brabíssimo. O cara é uma das maiores empresas de consignado e financeiras, assim, lá de Guarulhos. Legal. E ele me deu a oportunidade de começar a gerenciar ali mais de R$1.000 por dia em tráfego. O que pra mim era surreal, porque quando eu falava de negócio local, lojinhas, padarias e por aí vai, a gente tava falando de no máximo R$3.000 por mês em tráfego. Quando eu passei pra R$1.000 por dia, eu senti ali a dor de escala. Como é difícil tu escalar uma campanha com qualidade, cara. Tipo, ali eu percebi, cara, isso aqui o buraco é muito mais embaixo. Então, ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar com valores maiores. Evidentemente que o meu marketing pessoal ali, mostrando esse dinamismo para as pessoas no meu Instagram, me ajudou. E aí, cara, a grande virada, onde eu saí do mercado de negócio local para o mercado de infoproduto, foi um evento presencial, que eu estava lá em Florianópolis, e eu postei que eu estou em Florianópolis e tal. E quando você está em movimento, as coisas meio que elas chegam até você, né? Galera, muita gente não acredita em lei da atração, eu mesmo não sei se eu acredito muito, mas, assim, é fato de que as pessoas estão te observando a todo momento. Então, como eu estava buscando conhecimento lá em Florianópolis, e com toda as pessoas já estavam meio cientes dessa minha dinâmica de, tô investindo muito em tráfego, tô gerenciando uma boa verba, tenho processos bem definidos, o cara tá buscando conhecimento lá em Florianópolis. Isso brilhou os olhos de um grande amigo que me apresentou pro meu primeiro grande infoprodutor, meu primeiro grande expert, que hoje é meu irmãozão. Deixar até um abraço pra ele, Vitor. Cara, Vitor Oliveira, tu é brabo, o cara é muito diferenciado. E foi nosso grande primeiro projeto de sucesso no mercado de infoprodutos. Eu já havia feito alguns lançamentos por conta desse know-how, assim. Qual era o nicho dele? Ele trabalha com finanças, investimentos em imóveis de leilão, né? Como arrematar imóveis, É um produto muito bom, cara. Eu brinco assim, eu bato na mesa, é o melhor produto do mercado do leilão, desse nicho, tá? Não tem expert melhor que ele. E aí, um amigo da escola me apresentou pra ele, falou, Fê, tem um brother meu que ele tá começando agora o Instagram,
E ele fez um primeiro lançamento. O Vitor tinha feito um primeiro lançamento de 100 mil reais com 2 mil seguidores através de uma base de um influenciador no nicho de finanças. Ele acabou se relacionando bem ali, o cara indicou o produto dele dentro da própria audiência, então isso deu um lançamento bom pra ele. Foi o primeiro grande lançamento que ele fez. O primeiro do cara já fez 100 mil. Nossa! Com 2 mil seguidores. Eu entrei logo na sequência no circuito. Aí a gente foi aperfeiçoando, então a gente chegou. Primeiro lançamento, e assim, eu tô falando, gente, de talvez 10 meses pra trás, assim. Primeiro lançamento, 108 mil. Segundo lançamento, 200 e pouquinho. Terceiro lançamento, 408. E nesse lançamento agora a gente vai bater mais de 500 mil, com certeza, assim. E nesses ajustes, né, de um caminho para o outro, o que foi mais determinante para mudar o resultado de, aqui eu trouxe mais? Cara, com certeza. Isso aí eu digo, eu aprendi num grupo de mastermind que eu faço parte, e aprendi também com um grande expert que eu fechei depois, tá? Uma parceria. Que é o ângulo da oferta, o ângulo da copy, não é mais o tráfego. Através desses meus amigos, o Vitor e a Rafa, que o Gerson acabou de comentar, eu conheci um outro expert. E muito do que eu aprendi com esse expert me ajudou a implementar isso nos meus outros processos. Foi o seguinte, esse expert, ele dominava, eles são uma dupla, né, um casal, Lidiane e Youssef, ele é árabe e tal, são incríveis. E eles falam de culinária. E ela me trouxe essa ótica do tipo, cara, tu precisa deixar a sua base, a sua audiência sedenta pelo produto. Como? Gerando muito conteúdo. Então, eu percebi que a minha ótica... Bati aqui no microfone. Aquecendo, né, a audiência. Isso. Cara, eles aqueciam a audiência. Quando eu entrei no circuito do lançamento, a base já estava tão comprada por conta própria, de que a minha campanha de antecipação, vendas, faltam 7 dias, faltam 5 dias, essa coisa toda do lançamento que a gente costuma fazer, já estava pronta, porque a galera estava comprada. Então, com eles, eu entendi a sacada do tipo, cara, tu precisa trazer uma ótica de aquecer sua audiência antes do lançamento, sabe? E aí eu acabei validando isso dentro dos masterminds, conversando com muita gente, mas realmente foi através, acho que dessa página principal, dessa... Cara, os caras cresceram 200 mil seguidores em um ano no orgânico, no Instagram. Isso é realmente... Através de conteúdo, cara, muito conteúdo. E eles trouxeram essa ótica pra mim, que me ajudou a implementar essa ideia de vamos aquecer a base com conteúdos estratégicos e pontuais. Qual que é a minha intencionalidade na produção de conteúdo, sabe? Foi a ótica da oferta, como construir isso. E assim, Fernando, a gente, né, trata muito profissional, né? A gente tá nesse caminho aqui para encontrar um pouco das suas visões profissionais, mas esse mercado todo mudou a sua vida pessoal, né? Muito. Te mudou, assim, você virou uma pessoa totalmente diferente. Onde você viu esses momentos de, caraca, o Fernando mudou aqui, cara, eu comecei a poder viver a vida que eu queria. Quais foram os momentos que você Olha, até brilhou degustou? agora. Cara, eu lembro que... Ó, isso aqui é forte demais, cara. Eu lembro que depois do meu primeiro lançamento, eu já tinha feito 2 lançamentos como eu até ia falar sobre isso, como contratado. O cara me contratou pra fazer o tráfego dele ali, não tinha muita noção de lançamentos, mas eu fiz. Quando eu fiz o meu primeiro lançamento, o meu primeiro 6 em 7, onde eu falei, cara, a minha estratégia vendeu 100 pau. Eu falei, caraca! Eu lembro que voltando pra casa, eu tava com o expert lá presente, voltando pra casa, dirigindo, eu coloquei a cabeça pra gritar. Falei, caralho, incrível, tal. Eu tava louco, alucinado. Você não vai esquecer esse dia nunca? Nunca. Foi a primeira grande virada, assim. Foi o meu primeiro lançamento 6 em 7, que eu falei, cara, o Fernando aqui é um cara diferente, é um cara que entendeu o processo, sabe? E no segundo lançamento, que a gente fez 400 mil reais, eu falei, caraca, quase... A gente fez, tipo, uns 300 mil nos primeiros 30 minutos de carrinho aberto. Eu falei, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, assim, cara, sabe? Eu falei, cara, não é possível. Foi um outro momento que, voltando pra casa, eu também fiquei alucinado e tal. Eu não bebo, né? Nesse dia até tomei um shotzinho lá de uma bebida. Eu não bebo, não hoje bebo pode, álcool. cara. Hoje eu tomei um shotzinho lá e música e aquela doideira, porque foi muito emocionante. Então, eu acho que os bullet points da minha vida, onde eu percebi que eu mudei, foi quando eu percebi que eu não dependia mais do regime CLT para trabalhar, onde eu realmente tinha alcançado a minha primeira liberdade, que era a liberdade de tempo. Isso aí foi a grande virada. E quando eu vi realmente que eu estava ganhando dinheiro, foi no primeiro lançamento 6 em 7 que me sobrou uma comissão ali de mais ou menos 30 mil reais. Falei, cara, eu tô com 30 mil reais na pessoa física. Até então era irreal pra mim, sabe? Então foram os 2 momentos que eu falei, o Fernando mudou. Ele se tornou um cara que tá capaz de gerenciar esse estilo de vida, esses processos, esse produto. Essa vida é uma vida diferente, sabe? Foi nesse isso que eu ia te perguntar.
aquele recepcionista que serviu de base para esse lançador, para esse gestor de tráfego, para esse estrategista digital. E agora, nessa concepção já desse teu novo eu, onde você começou a determinar essas novas metas, assim? Porque isso também é difícil, né? Porque você sai daquele patamar, você pode ficar confuso, né? De tipo, pô, ou eu ostento, ou... Entendeu? Porque eu vi muita gente do digital, o Jadson já deve ter acompanhado muito. Perde muito foco, né? O cara pira, né, cara? O cara pega 30 mil reais e o cara, pô, vou comprar um carro, dane-se. Como é que você gerenciou essa sua evolução? Cara, como o produto que me estourou no mercado foi um produto de finanças relacionado a investimentos em imóvel de leilão, e a gente já tem esse conceito de tipo, cara, tu precisa fazer dinheiro agora, porque lá na frente você não quer esperar 40 anos para se aposentar e tal, e tal, e tal. E pelo Expert já ter uma visão muito boa do mercado, eu já vim muito lapidado, do tipo, muitos dos meus planos financeiros, porque naquele momento eu investia em parte da empresa, 30% da empresa, teoricamente naquele momento era minha, como coprodutor no contrato. Então, era uma sociedade completa nesse aspecto. Eu não tinha um contrato de societário, mas foi no fio do bigode aquela coisa. Cara, seguinte, vamos fechar negócio, 30% dos custos são meus e 30% dos lucros também. Então, a gente já tinha uma visão do tipo, nós estamos investindo nisso juntos, então minha cabeça estava muito preparada para não torrar a grana, para realmente ir com passos de tartaruga ali e tal, vamos ter caixa de reserva para investir em tráfego. Nossos lançamentos, a gente investia cerca de... o que a gente mais investiu, a gente investiu 18 mil reais. Foi de lançamento de 400 mil reais agora. Mas sempre tinha reserva para investir no projeto, sabe? Então, eu já vim meio que lapidado muito pelo produto que eu tava lançando, que já veio... Você fica submerso na metodologia do Expert também, né? E também o Fernando é um cara que veio preparado no sentido da vida mesmo. Eu vim quebrado do multinível. Então eu já sabia que, pô... E traumatizado também, né? Exato, porque a primeira... Eu costumo dizer que, cara, eu falhei uma vez no empreendedorismo. O segundo deu certo. Assim, foi devagar, mas foi rápido, né? Olhando por essa ótica. Então, eu já estava preparado para, tipo, eu preciso fazer reserva de valor, eu preciso ter um colchão aqui, eu preciso investir no meu tráfego, eu preciso ter caixa para, por exemplo, muitas parcerias eu fechei, cara, eu invisto em 10 mil em tráfego, tu não me paga nada, só me dá ali meus 30% de comissão do lançamento. Então, você sendo investidor do próprio Expert. Cara, em todos os produtos, basicamente, tem um produto que a gente está lançando agora, que eu cheguei com 40% dos custos, não tinha produto nenhum, no nicho de maternidade. Então, cara, o webcam eu comprei. Existe uma espécie de uma boneca, assim, pra dar aula. Eu comprei essa parada também. Um seio. Não é Anabelle, não, tá, Jadson? Calma aí. Não. Então, assim, eu comprei no sentido de eu acredito nesse projeto, eu estou capitalizado para investir nesse projeto, eu tenho certeza que vai dar certo. E é um projeto que está engrenando ainda. Então, eu tinha já essa cabeça de preciso fazer caixa para ter como gerenciar os projetos e ter como escalar essa parada de maneira acelerada, sabe? E você guiou isso comercialmente e teve que aprender que teria que montar uma estrutura e recrutar, né? Eu acho que isso é um processo que a gente até conversou aqui com o Léo Soares e o Pedro Faria também falou muito sobre isso, em como transformar numa grande empresa que você vai deixar de ser o piloto para virar o estrategista, dono da companhia aérea, né? Então, assim, quando que você também teve que começar, né, nesse processo de trazer mais gente? Cara, no negócio local, a primeira agência eu já tinha essa visão. Eu preciso delegar, preciso ter sócio, preciso ter braço para ter a liberdade. Para atender, para ajudar. Nem que eu fique no operacional, mas eu preciso de braço para distribuir a demanda. E, cara, eu confesso para você que até hoje é um grande desafio para mim, assim, encontrar as pessoas certas pro projeto. É um grande desafio. Então... O que você recomendaria, assim, para a pessoa na hora de encontrar alguém para trabalhar exatamente com o que você faz? Cara, o primeiro ponto é entender que as habilidades não podem ser sobrepostas. Por exemplo, eu vindo da gestão de tráfego, eu quero alguém para me ajudar, não vou contratar um gestor de tráfego logo de cara, porque até então eu tô fazendo tráfego. É isso aí. Entende? Eu preciso de ter alguém que some. Então, foi muito difícil. Eu tentei algumas vezes, na verdade, contratar um gestor de tráfego enquanto eu fazia gerenciamento dos clientes locais, para ele cuidar do tráfego. Cara, não deu certo. Por quê? Não encaixa, o compromisso, aí o cara logo percebe que dá para ganhar dinheiro, ele já vai lá, sai da empresa e começa a prospectar os próprios clientes, então... Acontece muito, né? Foi assim, é difícil até hoje, mas o que me ajudou foi desenhar bem os processos.
eu contratei uma plataforma, um CRM, White Label, e montei os meus processos dentro desse CRM. Esse CRM, ele tem lá as tarefas, então eu criei um template com as tarefas, data de execução, e quando bate o dia lá, eu recebo um e-mail me lembrando daquela tarefa. Cada deadline. Exato, cada deadline. Então, acho que foi a grande virada para eu sair do limbo ali dos 10 mil por mês no negócio local para os 400 mil de faturamento, foi organizar tudo, porque hoje eu tenho 4 experts, 3 deles já faturam muito, um tá mais no início, mas assim, são todos os projetos que já estão rodando. Se eu não organizasse isso, ia enroscar. E aí o que eu fiz? Ao invés de eu prospectar para dentro da empresa, eu usei a própria equipe pré-montada dos caras lá. Tá. Então, eu tenho... Pegou já os caras que tinham noção sobre o que está acontecendo, para precisar informá-los ali. O próprio expert, por exemplo, eu tenho um parceiro que é designer, eu tenho um parceiro que é webmaster, então alguém desenha todo o layout das páginas e eu faço a cópia ali, junto do expert. Geralmente eu faço toda a cópia, o expert pontua algumas coisas, ele vem com uma ótica de promessa, não é essa a visão é essa, tal. A gente constrói isso, o design projeta isso tudo, e um webmaster joga isso na web, com Elementor lá, WordPress e tal. A gente põe isso para rodar. E aí, por exemplo, com o projeto do Vitor de leilão, cara, eu faço uma coisa, ele faz toda a parte de linha editorial, toda a parte de gestão de Instagram, e a namorada dele dá uma força pra gente na copy. Essa é uma equipe, uma célula, digamos assim. Uma célula dentro do projeto. Exato. Boa. Aí, pro Youssef, que vende curso de culinária, é ele e a mulher dele. A mulher dele é estrategista de Instagram, que produz todo o conteúdo. Ele é o expert que passa o dia inteiro gravando receita e produzindo conteúdo. Eu venho com toda a parte estratégica. E ela me desafoga muito na parte que é o seguinte: Lidiane, eu preciso de tal coisa pronta. Tu consegue fazer? Consigo. Ela vai lá e aplica. Então, eu não tenho toda essa inteligência. Você não fica com 4 pessoas para terem que pedir autorizações para tirar uma coisa. Você já vai direto na fonte. Exato. Então, o fato de eu ter Se casais... a fonte consegue entregar, né? Claro. Exato. O fato de eu ter casais difícil. produtores, tipo, é um produtor, geralmente ele tem uma namorada, uma esposa, alguém tá aí pra auxiliar, a gente cria essa célula. Geralmente um ali é meu coprodutor do coprodutor, que realmente reproduz tudo que eu penso. Então eu pensei nisso, o que tu acha? Acha bom? Beleza, então eu preciso disso aqui primeiro, vamos fazer. Fez? Agora, a gente gravou toda a VSL, vai editar tudo agora. Então, o fato de ter essas pequenas células me ajudou a dar vazão pro projeto. Mas a grande virada não foi só isso, foi realmente organizar e ter prazos para as coisas. Não deixar isso tudo criar montuar. o procedimento todo. Exato, e a rotina, sabe? De todo dia ali, pô, é isso aqui que tem que fazer. Uma coisa bem bacana que eu vi você falando, Fernando, inclusive na parte de estruturação. Quando a gente fala em estruturação, tem muita coisa no lançamento que as pessoas não levam em consideração. Principalmente tem a parte de construção, fazer o aquecimento do público, tem toda a parte organizacional. Hoje, como que você faz essa captação? Porque suponhamos que você vai contratar aqui o Duda Duarte, você fala, Duda, a partir de hoje nós vamos te lançar. Nossa, a gente sabe que o Duda é um especialista na área de comunicação, assim como você faz com a captação de alguns clientes. Hoje, claro, fidelizado com alguns, você tem tudo da sua estrutura. Mas qual seria a principal ferramenta que você utiliza? A gente sabe que tem o Google Ads, Facebook Ads, tem TikTok, tem o Kawaii, tem um monte de ferramenta hoje no mercado que facilitou muito a nossa vida. Você de tráfego. Tá. E como que hoje você utiliza? Você tem uma específica para um determinado público? Você faz essa captação? Boa. Tá. Cara, a gente vem mudando e pivotando um pouco o posicionamento em relação à captação. Mas eu vou dar aqui um roteiro, ó, pra você que tá assistindo aí. Um roteiro de tráfego. Importante. Cara, isso aqui é a alma de um bom lançamento, tá? Primeiro ponto, você precisa planejar o próximo lançamento 30 dias, pelo menos 60 dias antes do próximo. Então, terminou esse, tu já começa a pensar no próximo. Por quê? Você terminou esse lançamento, tu precisa pensar em linha editorial para trazer intencionalidade na mente da sua audiência, o que eles precisam acreditar, o que eles precisam saber até a data da minha próxima abertura de turma. Não dá para deixar abrir o carrinho muito do nada, porque a galera não tá preparada para sofrer sua oferta. Então, a gente prepara toda a linha editorial, produz ali, então, topo de funil, minhas crenças, meus valores, aquilo que eu acredito. E topo de funil é o quê? Reels. Nos Reels eu dou o meu primeiro impacto. Eu atraio gente de fora para dentro da minha base. Isso com Reels. Isso tudo no planejamento. No planejamento, exatamente. Boa. O que a gente vai fazer? Quais são os... Evidente, eu passo quais são
pontos, topo de funil. O que é bem superficial? Por exemplo, no nicho de finanças, eu não vou entrar na tecnicidade do que é um imóvel de leilão. Sim, porque isso é muito profundo e nos Reels não pega. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre princípios e valores. Eu vou bater no meu inimigo. Eu vou falar que, cara, a bolsa de valores é errada. O certo mesmo é imóvel de leilão. Porque imóveis são a chave da riqueza. Percebe? Eu dou as minhas crenças e os meus valores. Algumas pessoas, elas se conectam com os meus valores e vêm até mim. Outras acham absurdo e começam a compartilhar. Então, pelo rating, eu começo a viralizar meu conteúdo. Sim, claro. Saca? O buzz que é criado. O burburinho. Exato. E talvez, só para complementar o que o Jadson falou, talvez o que ele queira saber mais é onde você tá botando as fichas, sabe? Se você tá botando nas redes do TikTok, se você prefere deixar pra busca do Google, né? Google Ads e etc. Cara, para lançamento você vai focar aonde tá a audiência do expert. Se o expert já tem audiência, tu vai vender para a audiência que já está construída. Sim. Se é TikTok, TikTok Ads. Se é Instagram, e hoje você vai o pro TikTok Meta. Ads, isso eu acho que é uma boa pra gente se aprofundar. O TikTok Ads, o que você tem visto lá? Cara, TikTok Ads, CPM muito baixo, é muito barato anunciar no TikTok Ads. Em consequência, seu CPC, custo por clique, é muito barato. Eu tenho um clique de 1,50, por exemplo, no Instagram. Clique de 80 centavos no Instagram. No TikTok é 0,03 centavos. Numa campanha de conversão, não é campanha de impressão, tô falando uma campanha de conversão. Só que é muito mais específico o criativo. Tu precisa fazer criativos que pareçam com TikToks orgânicos. Por exemplo, essa coisa de oi, tudo bem? Compre meu produto. Igual a gente usa no Instagram muito, a gente dá um AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. No Instagram, no TikTok não funciona tão bem. No TikTok tu tem de fazer um conteúdo em anúncio que pareça muito com o TikTok mesmo, sabe? Com uma dancinha, nessa dancinha já puxa pra chamada pra ação, ou aquela coisa de... a galera faz muito aquele remix, né? De reação sobre alguma coisa. Aí tu reage e faz seu pitch pro produto. Essas coisas têm que ser muito naturais pra funcionar bem no TikTok. E a gente trouxe aqui, né, um dos grandes especialistas em monetizar, né, dentro do TikTok, é o Mustache, né, o Reviews do Mustache. Cara, e ele abriu muita cabeça sobre o comportamento dentro do TikTok. Antes aqui da conversa, a gente sempre, né, bate um papo aqui no camarim e assim, a gente falou, né, sobre um pouco como a audiência está se relacionando com a rede social. Você é um cara que se preocupa em conhecer também o comportamento social e entender como é que o pessoal tá vivendo lá? Ou só ir pelo que o expert, onde é a bolha do expert eu vou? Não. Eu venho me preocupando cada vez mais com isso que tu falou. Por exemplo... meu pai até que me perdoe, meu pai provavelmente vai ver esse vídeo depois. Sempre achei BBB uma porcaria. Não sei nem se eu podia falar isso, mas beleza. Não, sua opinião, pô. Eu amo. Eu sempre achei. Só acho. que, a partir do momento que eu comecei a perceber que os comportamentos sociais são importantes pra montar minha oferta, entender o que eu vou falar pra essa pessoa, sim, eu passei a olhar pra parada com uma ótica diferente. Não porque eu gosto do reality, eu não gosto do reality show, assim, não curto, mas eu entendo que eu preciso ver aquela parada pra entender o que tá acontecendo, onde tá a atenção das pessoas, o que elas estão falando. E não só pelas pessoas que estão lá dentro, e sim como é que as pessoas de fora estão reagindo ao que tá lá dentro, né? O comportamento de fora é a chamada, porque eu não tô vendendo pra quem tá lá dentro, tô vendendo pra quem tá lá fora. E isso que eu falo. Quando eu faço um lançamento em época de BBB, eu tô disputando atenção com uma parada... É muito difícil. Como é que tu vai ganhar a atenção de quem tá vendo BBB? Tu não ganha. Então, tu usa da atenção que já está criada e magnetizada ali pra tua oferta. Você usa algum gatilho, alguma coisa que aconteceu lá dentro, alguma coisa que está rolando ali como natural. Alguém que fale pra aquele público, né? Exato. Pra aquela vertente da mensagem. Exato. Porque às vezes agora tem o público da mensagem, né? Você já reparou isso muito? Sim. Porque assim, aí eu volto lá pro TikTok, eu vi uma propaganda agora que foi da Nubank, por exemplo. Massa. A Nubank fez uma ação, cara, sério. Eu vi. Eles fizeram uma ação muito forte agora na Copa do Mundo, com influenciadores e tal. E o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que você falou. Dialogaram e usaram o tipo da mensagem do TikTok lá. Nada a ver com o que eles usam dentro do Instagram. Quebraram com o que eles padrões, usam, né? Eles foram assim, cara, o cara faz humor, vamos seguir ele com humor.
Aí, por exemplo, teve o Irving Ferreira, que é um TikToker que faz humor lá, que ele finge que conhece pessoas que ele nunca conheceu. Eles levaram ele pra Copa e fizeram um conteúdo em cima disso. Aí o cara falou, pô, eu vou pegar essa mensagem, vou me apropriar para poder me comunicar diretamente com o meu, né, potencial cliente, prospect, né? Cara, esse ponto é importante a gente falar dele, porque essa foi a grande... Isso aí, eu sei que isso é muito filosófico, às vezes as pessoas não entendem muito o que a gente tá conversando aqui. Mas assim, de coração, isso foi a parada que elevou meus lançamentos de 100 para 400 mil, para $500 mil. Agora, certeza, vai bater mais de R$500 mil no lançamento, com um investimento mínimo, cara, de R$20 mil, sabe? É justamente essa perspectiva, é o ângulo da copy. Porque a partir do momento que eu entendo o comportamento, eu ajusto a minha comunicação para aquilo que a pessoa quer ouvir. Evidente, eu falo o que eu preciso que ela acredite, porque ela precisa acreditar como eu para comprar o meu produto. Sim. Mas entender os comportamentos dela foi a grande sacada. Então, voltando naquela pergunta do Gerson lá atrás, onde ele perguntou, cara, qual que é a sacada do tráfego para lançamento? Antes, nós fazíamos captação fria. Então, tipo, vamos supor que eu tenho um budget de X. 30% desse X, mais ou menos 70% desse X vai para captação. Desses 70%, mais ou menos, 20% vai para antecipação e o restante vai para conversão efetivamente. O que é a captação? Vai rolar um evento assim assado, entra na lista de espera. Vai rolar um evento assim assado, entra na lista de espera. A antecipação atenção, faltam 7 dias. Faltam menos de 7 dias, porque como vou rodar isso no tráfego, a minha campanha vai rodar faltando 7, 6 e 5, então é menos de 7. Senão eu vou ter que trocar aquele arquivo todo dia. Muito bom. Ó que sacada. Então, faltam menos de 7 dias, faltam menos de 5, menos de 3, é amanhã e é hoje. Junto a esse tráfego de alcance para conscientizar minha base, tá rolando, do meu budget total, que é acho que mais ou menos 20% na etapa de antecipação, eu tenho o quê? URA. Ligação programada pra todo mundo, tipo, opa, aqui é fulano de tal, tô passando pra te lembrar que vai rolar tal aula. Mas isso como? Por qual canal? Isso a gente usa alguma plataforma de telecomunicação pra programar um áudio do expert, como se fosse uma ligação pra todo mundo. Nossa, muito irado. Então, a gente liga pra galera falando... opa, beleza? Eu tô passando pra avisar que você se inscreveu pra nossa aula e eu tô passando pra avisar que ela vai acontecer hoje às 8 da noite, não perde, eu produzi meu melhor conteúdo. A gente faz essa ligação pra galera, cara, e aqui uma métrica pra você aí, taxa de abertura é de mais ou menos 78%, e a taxa de retenção é de 100% basicamente, é tipo 80%. 80% de todo mundo que abriu, escuta a mensagem, ela tem que ter no máximo, pra ficar ali legal e rentável, ela tem que ter no máximo 28 segundos, tá? Cara, 80% dessa galera escuta a mensagem por pelo menos 23. Até 23 segundos já passei o horário, a data, o local. E você programa o horário que essa ligação faz? E geralmente você escolhe qual? Então... Depende, como eu tenho um contingente de leads, o que são leads? As pessoas esperando pelo meu evento, eu faço uma conta para não saturar a minha telefonia. Então, tipo assim, se eu tenho muitos leads, eu preciso começar minhas ligações antes, porque aí vem outra sacada. Muita gente não atende na hora, não atende número estranho. Isso que eu tô pensando. Aí o cara não atende uma vez, não atende 2, 3, aí ele recebe um SMS. E aí, então, eu programo esse SMS para todo mundo que não atendeu a última mensagem. Ou seja, ele vai sofrer 3 ligações. Se não atendeu, ele recebe SMS. Além disso, eu tô mandando através de automação para eles mensagem no privado de todo mundo que se inscreveu pro evento. Opa, Vitor aqui passando para te avisar que vai rolar tal evento. Boa, muito bom. E nos grupos de WhatsApp também, que a gente faz a antecipação. A gente avisa todo mundo. Faltam 7 dias, faltam 5 dias, faltam sei lá. É muito legal. Essa parte, cara... O lançamento, o grande segredo, evidente, todas as partes são importantes, mas o grande segredo do lançamento está na antecipação. É lembrar a sua audiência e cravar o compromisso dela com você de estar presente na sua live. Sobretudo se você tem um evento de 4 lives, que a retenção vai caindo ao longo do tempo. Como a gente sempre faz 2 lives e o pitch na primeira, na nossa primeira live, toda a audiência já está pronta para comprar. E a gente abre o carrinho na primeira. A gente gosta de fazer assim, a gente abre na primeira live, porque a gente fez todos os esforços financeiros para garantir que a pessoa esteja presente ali na live, entende? Aonde vai fazer isso? Na plataforma que a audiência do expert tá. Então, como você marcou todo mundo com pixel do TikTok, do Pinterest, do Facebook, a tag do Google, tá todo mundo tagueado ali, você tem a sua lista de presentes também, né, com e-mail e WhatsApp da galera, tu vai lembrar a galera pro WhatsApp, vai fazer tráfego, se tiver verba para isso, né?
no YouTube, na rede de pesquisa, no TikTok e por aí vai. Como todos os meus experts, com exceção de um deles, né, 3 deles trabalham sobretudo o Instagram, a gente nunca precisou olhar para outras plataformas, mas você vai focar em lembrar a galera na plataforma que ele está presente. E daí no fim, só para finalizar a parte do lançamento, quando você abre o carrinho, uma parte dessa verba tem de ser direcionada a remarketing, que é efetivamente, as vagas estão abertas. Isso através de narrativa nos stories, através de... Por quê? O feed você vai entregar para os seus seguidores. Os stories, dentre os seus seguidores, os mais engajados. Então, nos stories, você vai pegar a galera mais engajada com você para lembrar que a vaga está aberta. Você vai rodar tráfego falando sobre isso. E prova social. A galera tem que saber quem já teve resultado com o seu produto. É uma entrevista, igual vocês estão fazendo comigo. Você pega o seu cliente ali, o seu aluno, e fala, e aí, como que foi? Tal, e roda isso para a audiência. Muito bacana. Entendeu? Uma coisa que você me falou que é a tendência do mercado. É a parte de automação de bots. Uhum. Então, trazendo para esse lado, nós sabemos que tem alguns players que já utilizaram o bot, tanto na recuperação quanto na estratégia lá na frente, lá na ponta. Sim. Vou abrir o carrinho, a pessoa entrou no meu funil de venda, só que a última etapa do meu funil, eu vou mandar ele para um bot, onde eu vou fechar ali, seja no X1, seja na captação. Então, tem alguns modelos de negócios que isso... vem a cair como uma luva, bonitinho, cai perfeito. Só que tem alguns modelos de negócios que foram testados e não funcionam. Hoje, com esse método de automação, como que você enxerga isso dentro da parte de tráfego pago, seja local, seja no pago? Você acha que isso, dentro da tua realidade, do mundo que a gente está vivendo hoje, da tecnologia, ele vai ser bem visto? Como que você vê? Cara, eu vejo a automação como algo irrefutável, não dá pra fugir. A gente vai ter de usar em algum momento e ela vai... O que acontece é que ela vai encaixar para todo o negócio. O problema é que a galera quer automatizar demais, muito. Todo o processo comercial automatizado e não funciona, não dá. O que eu gosto de fazer são processos automatizados de pré-aquecimento. Ou seja, o cara se inscreveu na minha lista... de lançamento, eu tenho uma automação para mandar uma mensagem de boas-vindas para ele. Opa, tudo bem? Tô passando aqui para tirar as boas-vindas, alguns recados importantes, vai funcionar assim, assim, assado, o evento vai acontecer tal dia, tal. Qualquer dúvida, vem no meu direct no Instagram, vem falar comigo que eu tô aqui para te ajudar. Simples. É importante. Automação inicial. Agora, uma automação que a gente tá usando agora, cara, que eu tô validando, que funciona muito. A gente vai começar a rodar agora um funil high ticket, um produto de 5 pila, 5 mil reais. Como é que tu vende um produto de 5 mil reais? A audiência tem que estar muito consciente, muito no fogo de comprar. E qual que é a automação que a gente usou? É a automação de aplicação. Então, ao invés de a gente usar formulário do Google para a pessoa aplicar para o meu evento... Entendi. Sacou? Ela passa por um fluxograma, tipo uma espécie de entrevista, onde eu faço algumas perguntas. Quando ela me responde, o meu robô, ele já... É realmente uma conversa automatizada. Tipo uma seleção, né? Exato. Ele me responde, por que eu devo escolher você? Qual que é a sua média de faturamento? Qual é o grande gargalo do seu negócio? Ele me dá as dores. Esses dados chegam até o meu comercial. É tipo um candidato. Exato. Você faz o fluxo reverso. Olha que interessante. Isso. Ou seja, eu estou interessado no teu produto, então você cria ali um funil que eu tenho que me candidatar a pegar isso. Exatamente. Muito bom. Cara, virou o negócio. Exato. E assim, é uma automação que percebe. Só isso é automatizado, todo o resto não é. Como assim? A pessoa aplicou ali, como é que eu vendo um produto de 5 mil reais? Isso é B2B. Não tem como tu vender. Não tem como vender um produto de 5 mil reais se o cara não tem dinheiro. Começa por aí. Então, se a objeção do cara é não tenho dinheiro, ele não tem dinheiro, você não vai vender. Porque não dá. O cara não tem grana. É só pra quem realmente tem. Então, é por isso que esse produto se conecta tão bem com a sua audiência. Como ele tem uma série de perguntas e ele é um pouco cansativo, só chega no final da seleção quem tá realmente interessado. Esse lead pode me custar 80 reais, 100 reais, 120 reais. No fim da ponta, eu tô fazendo uma venda de 5 mil. E como é que eu faço a venda? Eu marco uma sessão estratégica, ou seja, eu tenho ali, basicamente, uma entrevista, 1 a 1, onde uma candidatura. Cara, me fala sobre você, qual é a sua dificuldade? Tal, simplesmente você faz uma entrevista de emprego para ser cliente. Exato, e aí tu faz o pitch. Muito bom, e ele se sente como se estivesse sendo retirado entre os demais, né? Exato. Ele se sente especial naquilo. Como você pergunta... por que eu devo te escolher e você usa isso? Usa isso. Muito bom. Você usa isso. Você virou o jogo. A favor? Exatamente. Ele precisa de mim. Eu preciso dele também. Mas nessa perspectiva, ele percebe, ele tá aqui pra me ajudar.
realmente ele vai me dar... Eu vendo uma solução, eu vou te ajudar a encontrar... E você ganha em valuation, porque você diz que você não está aberto a qualquer coisa ou o seu produto está disposto a qualquer pessoa. Cara, porque você já diz, ó, eu sou high ticket, eu não estou disponível a dar descontos, a buscar oportunidades, a ter um pela metade. Cara, eu vejo o mercado se movimentando de duas maneiras hoje, tá? Para automação, algumas automações vão casar muito bem, outras nem tanto. O fenômeno esse agora, GBT, né? Eu não conheço, cara. Cara, um fenômeno agora de criação de inteligência artificial que faz as criações praticamente automatizadas. Em chat, né? É chat. Então, eu vi muito de encontro esses bots que estão acontecendo. Então, os chatbots, né, eles já são usados há muitos anos e tal, mas a inteligência artificial aplicada a esses chatbots evoluiu muito. Cara, isso aí me dá medo. Então, eu tive um contato muito forte com a Réplica, que é um aplicativo, que é um chatbot, uma inteligência artificial, que ela se torna uma companhia, né, uma amizade. E assim, agora o pessoal está acompanhando esse processo no mercado de trabalho e vendo que, assim, muita gente pensa, isso vai, como existiu quando criaram o trem, né? Quem é motorista de carro não vai ter, porque vai ter um cara do trem. Não, acho que a automação e qualquer mudança tecnológica, ela está ali para evoluir um mercado e esse mercado proporcionar para que mais gente flua ou melhore o mercado de muita gente. E a pessoa às vezes quer entender assim, essa automação vai tirar esses 300 empregos. E pelo contrário, ele pode prosperar um mercado para que mais gente faça outros tipos de serviço. Ele vai criar novas oportunidades, né? E é sempre assim, evidentemente, o operacional ele acaba sendo substituído pelo técnico. Sim. O cara precisa entender da parada para operar o robô. E justamente essa é a minha ótica sobre o mercado, a minha perspectiva é a seguinte: as automações vieram para ficar e junto a isso a recorrência. E as automações, elas vêm para lembrar o cara da recorrência dele, que ele tem que pagar a fatura e tal. E aí, quem é que vai operar isso? Quem é que vai garantir que isso está funcionando? Quem é que vai fazer um pós-atendimento se o cara não pagou na automação? Quem é que vai chegar junto? Oi, Pedro, tudo bem? Cara, eu vi aqui que tu não pagou, posso te ajudar? Aqui é a Jaque, por exemplo. Um acompanhamento já de atendimento. Exato, então é meio que uma mescla. A automação ela veio para dar mais leveza pro comercial, focar em quem importa e parar de perder tempo com aquele cara completamente desinteressado no seu produto. Tu foca em quem realmente está interessado em comprar de ti ou realmente está interessado. O cara só não comprou porque, cara, eu tava na estrada. Tá aqui o boleto, tá aqui, ó, paga aí. Acabou, entendeu? Né? Sacou? E assim, eu tenho muita curiosidade, acho que depois que a gente vai se desenvolvendo de um mercado como, né, o da tecnologia, do marketing digital, você vai ampliando e entendendo possibilidades, né? Assim, o que você pode fazer com o futuro. Sim, eu acho que a gente, né, conheceu o seu passado, conheceu muito esse seu presente, mas quais são as suas visões futuras para você mesmo? Assim, você acha que o seu futuro é aumentar a possibilidade de acesso a mais clientes, transformar com um novo produto, com uma nova possibilidade de serviço? Produto no sentido de serviço, né? Sim. Aonde você entraria nisso? Cara, isso é algo que eu me pergunto muitas vezes e paro pra desenhar, porque, como eu disse, foi de 10 meses pra cá que a gente realmente flipou completamente a vida, sabe? Foi acelerado. Eu demorei pra ficar rico da noite pro dia, digamos assim, né? Então... Não foi mágica, né? Não, mas assim, foi rápido quando aconteceu, mas demorou a acontecer, sabe? Então, o que eu enxergo? Eu, Fernando, pessoalmente, nada contra, tá? Eu não quero, pessoalmente, me tornar uma agência de lançamentos, porque eu acho que tu perde intimidade com seu expert. Porque você tem uma gama de clientes, tu tem que atender todo mundo. Ou tu tem muita gente, muita equipe, e aí duas coisas, isso te demanda muito mais gestão, muito mais processo, muito mais dor de cabeça. É tipo um franqueamento quase, né? Exato, eu prefiro trabalhar mais enxuto, com menos produtos, aumentar o meu ticket, porque assim eu faturo mais, com menos dor de cabeça, e consigo ainda manter uma rede boa que funciona remota. Então, o que eu coloquei de processo hoje, que eu tô lapidando, eu tô ajustando com a minha equipe. Por exemplo, eu tenho pelo menos 20 minutos de bate-papo todos os dias com meus experts. Quando dá. Quando não dá, aí vai 2, 3 vezes por semana. Mas eu tô em contato sempre. Do tipo, cara, o que aconteceu aqui? Precisa de alguma coisa? Ó, isso aqui tá em andamento. O fulano lá vai entregar tal demanda até tal prazo. Gestão, né? Gestão, realmente. Assim, eu
eu vislumbro isso pro meu negócio. Um negócio mais lucrativo, mais enxuto no conceito de startup mesmo, sabe? Mais enxuto, com menos gente. 1 ou 2 sócios ali que são realmente meus braços. Pra gente fazer tudo. E aí, a gente contrata os freelas pra fazer. Você diminui muito o risco, né? Diminui muito, cara. Assim, eu consigo contratar hoje bons freelancers para as minhas operações mais básicas, digamos assim. Então, eu consigo contratar um dev para programar os meus robôs, as minhas automações. Eu consigo contratar um web designer para fazer as minhas artes e... É porque você está acostumado já a ter feito isso ali diretamente em contato com a coisa, né? Então, exato, acho que talvez para outros tipos de profissional seja mais difícil o cara conseguir, Sim. porque ele não tenha, né? Ele teria que aprender estando ali mais perto, né? Cara, eu vislumbro, assim, uma empresa com no máximo, tipo, 15, 20 colaboradores, do tipo, onde boa parte da minha empresa é comercial. E esse comercial presta serviço para os meus experts. Por exemplo, esse funil high ticket, a gente vai treinar o comercial, deixar todo mundo redondinho para vender um produto high ticket. A minha remuneração, ela é variável, né? Eu não preciso pagar um fixo para esse cara, porque eu remunero ele muito bem como coprodutor também. Então ele vendeu, ele vai receber Ele muito. sócio. Ele é quase um sócio da empresa. E aí tá tudo pronto. Os leads vão chegar aquecidos, segmentados, ele só vai entrar em contato e dar o melhor dele para fazer a venda. Sim. Se ele fizer a venda, a gente está falando de uma comissão para uma pessoa de suporte comercial faturar com um produto 100 mil no mês, no ano, assim, anual, sabe? A pessoa que às vezes era uma secretária ou trabalhava num comercial de telemarketing, não curtiu o que faz. Aqui não. Então eu vejo muito isso. Uma empresa mais horizontal nesse sentido, mas mais focada em comercial para atender as demandas do expert e realmente uma sociedade mais sólida, onde eu tenho braços do mesmo nível que eu em diferentes áreas para a gente somar. Eu não quero alguém que, igual eu falei, seja gestor de tráfego, porque eu já sou esse cara. Eu preciso de outros braços, de gente que some. Que some, aliás. Em sabe? habilidades, aí eu acho que isso aí, para todo mundo que assiste o Evercast, fica muito interessado em querer trabalhar com o pessoal que a gente entrevista aqui. Então, assim, para trabalhar com... isso é muito importante, porque é um serviço que a gente faz aqui. Você que está afim de trabalhar com o Fernando, entender um pouco do trabalho, o que você busca num profissional que trabalharia com você, que entraria nesse seu planejamento? Cara... Eu digo, assim, em habilidades gerais, assim. Tá. Cara, o primeiro ponto é que a pessoa ela precisa ter muita proatividade. Uma coisa que mata a operação. Mata é aquela coisa de... Cara, faz isso. Ai, mas como faz? Não sei. Tal. Cara, busca, me pergunta. Então, beleza, é isso. Faz, busca na internet, mas eu preciso que a coisa esteja rodando, sabe? Então, proatividade é o primeiro ponto de tudo. E eu preciso de conhecimento prévio sobre a área que ela se propõe a trabalhar. Porque eu vou sim dar um treinamento, mas se ela chegar muito crua, onde eu preciso parar a operação para treinar ela, eu perco muita atração. É muito mais interessante pegar um cara mais ou menos aquecido. Então, se tu é comercial, essa pessoa é interessante para trabalhar comigo, porque ela já tem, ou deveria ter, né, os pré-requisitos para fazer um bom fechamento de vendas. Ou a pessoa é uma gestora de projetos maravilhosa. Cara, excelente, porque você vai ter espaço de sobra na empresa. Porque eu tenho vários projetos, eu preciso de ajuda para gerenciar tudo isso. Quando eu estou em lançamento, eu tenho os 3 experts que precisam de suporte. Essa galera vai ser atendida como? Pô, se eu não posso falar, tem alguém ali para dar um suporte inicial, para pegar as demandas e colocar a coisa para rodar. Se você é redator, se você é copywriter, você sempre vai ter lugar na empresa, porque essa é uma demanda diária interminável. Nunca termina. Mas, sobretudo, não só a pegada técnica, mas é confiança. Eu preciso confiar nessa pessoa de olhos fechados. A ponto de ela ter que aprovar algo que você tem que rodar. Exato. Ela tem que entender o seguinte, se ela tiver comigo e confiar, ela vai ser muito bem remunerada. Porque eu entendo que para ir longe, tu tem de ir acompanhado, saca? Então, eu não tenho medo de abrir mão de margem para remunerar colaborador. Desde que sejam bons colaboradores com quem eu posso contar de fato, vai todo mundo ganhar dinheiro, vai todo mundo crescer, sabe? Lealdade, ela é fundamental nesse processo, né? E assim,
A gente tá aqui a gente sempre aqui no Evercast faz praticamente traça a parte do perfil, até comportamental. Você falou muito sobre cérebro, né? Sobre entender mentalmente o que tá com você. Claro, não chegou a falar a palavra, mas logo que eu identifiquei de cara que você fez ali também um estudo sobre comportamento humano, né? Sim, e total. assim, eu também tenho esse background que meu pai era neuropsiquiatra, meu irmão escreveu sobre neuromarketing, e o quanto algumas pessoas eram completamente cegas a isso, né? Tipo, cega no sentido de também não procurar, né? Você vê, hoje todo profissional tem que entender de neuropropaganda, neuromarketing, de neurologia, né? Entender como é o processo do cara. Essa mensagem, se ela for bem dita, ela passa no córtex pré-frontal, vai ser assimilado. Você viveu isso ali sendo aplicado na prática, né? Assim, cara, olha aqui, ó, acertei aqui. Cara, isso é basicamente o que eu venho estudando nos últimos 4, 5 meses, eu só venho falando sobre isso. Eu deixei de lado um pouco o tráfego, essa parte operacional, para entender comportamentos. Inclusive, eu estava numa semana em Florianópolis agora justamente falando sobre isso. Sobre vender ali para a sombra da pessoa, né? Não para a máscara social que ela vê, mas entender ali as dores mais profundas e os desejos mais profundos que tá no inconsciente coletivo, que todo mundo tem. Porque se você se comunica com essa pessoa dessa maneira, é muito mais fácil dela assimilar as suas ideias. Então, certeza. Comportamento Gerar o rapport, né? Exato, foi a grande virada também, assim. Foi esse ângulo de copy. Isso que eu falo sobre o ângulo de copy, é entender o comportamento para mudar um pouco como eu vendo. Claro. Sabe, não é tipo, compra. Cara, me conta as suas dores. Quais são os seus desejos? Eu tenho uma história assim, uma vez eu fui humilhado. E ela se identifica, pau. Tem um bullet point, ela se identificou porque eu fui humilhado, pô, ela foi humilhada também. Cara, eu quebrei. O rapport, né? Ela quebrou. Gerar conexão e necessidade. Qual que é a dor? Por exemplo, tem produto nosso. Olha que louco isso. Isso aqui é muito louco. Um produto nosso que é bobo para a maioria do mercado, quando eu falo, é um produto de culinária. Porque, assim, é hobby simples, total. É simples, é um produto maravilhoso, assim. É um amor envolvido do expert incrível. Mas pro mercado, quem trabalha com digital, fala, cara, esse produto, sério. Olha a persona, olha as dores da persona que fizeram a gente mudar o ângulo de copy. São mulheres com mais de 50 anos, com descendência libanesa ou do Oriente Médio, alguma coisa desse tipo. Ou então o marido ou o pai do marido e tal. Só para deixar claro, é porque o produto é com comida libanesa, árabe. Isso, é comida árabe. Então, olha que louco. A nossa persona tem especificamente esses trejeitos. Então, quando a gente pesquisou as dores, me conta, por que tu entrou? Por que tu gosta do conteúdo? Porque eu lembro da minha avó, que fazia isso lá. E aí, quando a gente entende essas coisas comportamentais dessa pequena faixa dessa audiência, quando a gente fala assim, imagina a sua família reunida em volta de uma mesa, celebrando os bons momentos e relembrando a fase tão boa que era viver lá, junto da família, todo mundo reunido, comendo bastante, a criançada se divertindo. Então é muito mais profundo quando eu entendo isso e vendo para minha audiência o que ela quer ouvir. E não quando eu falo, são 10 módulos de como fazer o rolinho de quibe e a massa e tal, e faz isso. Não é aquela tecnicismo básico, né? Muita gente quer, mas assim, primeiro eu falo da parte sentimental, eu brinco de, realmente eu vou abrir o coração. É a Disney, né? Você cria primeiro o conto de fadas para depois mostrar o... E assim, gente, não é enganando, um produto incrível, é só porque é mais fácil de vender, a pessoa fica mais aberta. Né? Exato. É simples, você vai na casa da avó, por exemplo, quando meus avós eram vivos, que eles iam cozinhar, ela não contava a receita, pelo contrário. Ela guardava o segredo, mas contava toda uma história ali, que até hoje, quando ela conta, eu lembro. Sim. Por quê? Porque era legal. E toda vez que a gente ia comer aquela comida, você vinha na cabeça, sabe, ratatouille? E ela ainda falava assim, né? Essa foi uma receita passada da minha avó pra minha mãe. Exatamente. Que agora eu tô passando pra você. Isso é demais. Não, e uma das coisas que se fala muito nessa parte de sensorial, a hiperestimulação sensorial geral, assim, é que... Por exemplo, o olfato, né? A gente tem... Claro que no digital é muito difícil, né? Você fazer um estímulo de olfato. Mas, por exemplo, os shoppings, né? Ele tem os cheiros das lojas, né? Você passa na loja da Melissa, ela tem um cheiro de chiclete que muito bom remete... esse cheiro aí. Você já passou, né? Por uma dessas lojas. E alguns shoppings que tem a essência do shopping, que ele tem que escolher aquela essência. Isso também tem no livro do Lobo de Wall Street, Os Segredos do Lobo, que ele fala até que como estímulo
ele usava um estimulante de erva doce, era alguma coisa que estimulava ele para venda de hortelã, peppermint. Aí isso também trabalhava a parte cerebral. Sim. E assim, e às vezes no próprio COP, o cara traz esse estímulo todo. O cara desencadeia na cabeça dele todas as memórias. E lá do outro lado da tela. E nessa pesquisa que você fez, né, e faz, né, Fernando, você vai nesse íntimo, né, de entender qual é a história dessa senhora, que tem a mãe, Cara, a persona toda. A gente tende a entender... Existem muitos conceitos para as coisas no mercado digital. Tem muita coisa aqui que eu não sei e a gente nunca sabe de tudo. Me considero uma esponja. Eu tô aqui aprendendo e absorvendo. Mas a gente tem que saber brincar com os sentidos das pessoas, de fato, sabe? Por exemplo, quando eu vou falar de comida, na nossa VSL, a gente está pivotando esse produto de lançamento para perpétuo. Porque a gente vai ter outros produtos de lançamento. Cara, quando eu falo do quibe, eu pego assim, em câmera lenta, e falo, escuta o barulho. Eu aumento na edição todo o barulho da... ASMR. Exato. E aí eu raspo assim a faca no quibe e faz... Cara, e aquilo... Se segura, hein, Jackson. Mexeu o estômago do Jackson aqui. Se você ouviu um ronco agora, foi o estômago do Jackson. A música para, tudo fica em silêncio e só esse barulho. E aí eu ativo um gatilho. Caraca, esse quibe deve estar bom, hein? E aí é o expert assim, ó. Só o silêncio, é o barulho do silêncio, sabe? É um marketing puro, né, Exato, cara. E aí isso pra culinária. Pro mercado de finanças, eu vou trabalhar o quê? Eu não vou trabalhar isso exatamente. Eu vou trabalhar o que o resultado proporciona. Exato, é aquela coisa que é o estilo de vida, a liberdade financeira. Então, cara, aquele lance do lifestyle. Conhecer as necessidades, bons restaurantes, um passeio de lancha. Sim. São coisas que o mercado proporciona. Ou no mercado imobiliário, como é o nosso caso, realmente morar numa casa legal. Sabe? Essas coisas é o que vai conectar. Você encontra ali as necessidades e você mostra que seu produto vai ter ali um processo para entregá-la, né? Cara, a gente tem um produto no nicho de maternidade também. Eu tô entregando vários ouros aqui, viu? Assim, galera. Essa aproveita. Brabíssima. Eu já guardei uma aqui de audiência. Essa aqui é braba. Que é o seguinte, a maior dor das mães, assim, mães que foram mães agora, é não conseguir dormir, o bebê não para de chorar. Isso é uma das maiores dores de todos os pais. Exato. Que os primeiros 4, 5 meses a pessoa não dorme. Não tem um sono de 2 horas, 2 anos. Então, cara, só que existem estratégias para fazer esse bebê dormir por mais tempo. Talvez de 4 em 4 horas. Pra ele acordar ali, sabe? Depende da idade do bebê ali. A gente é muito real na cópia a hora de falar sobre o produto. Sim. Só que quando a gente começa assim, com o bebê... chorando muito. E uma cena, ai, de novo, sua vez, amor. Eu crio toda uma história por trás, a pessoa se prende naquilo e ela tem o sensorial, o bebê gritando, ela já associa, pô, meu filho acordou essa noite. Sim. E aí eu trago a solução, eu venho mostrando. Primeiro ativa a amígdala pra tonalidade emocional deixar o cara tenso. Exatamente. E depois você oferece. Isso aqui, meu amigo, isso é Fernando. Aí aparece o cara com uma bandejinha com diazepam lá pra criança, calma, não é isso não. E assim, o segredo da parada não é o tráfego, não é justamente o comportamento, é a concepção da oferta, como é que tu oferece isso para as pessoas. Então, quando eu entendi isso, cara, eu vou entregar um ouro aqui agora. Olha como é idiota que eu vou falar, mas isso é incrível. Para você que é gestor de tráfego local e já fez tráfego para loja de iPhone, Ítalo e Rafa não vão me deixar mentir. Quando a gente mostra a foto do aparelho, um carrossel com as fotos do aparelho é uma coisa. Quando eu coloco uma loira falando, oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar esse aparelho. O resultado é absurdamente maior. Que você bagunça o córtex. É muito mais acelerado. Cara, é idiota. Eu não tô sexualizando nada. Eu só coloquei uma moça bonita falando do produto. É isso aí. Eu trago a pessoa... A atenção dela fica bagunçada, né? Ela meio que mistura vários sentidos. Sabe? Porque ela vê um produto premium, que é um iPhone... Pô, um 14 Pro Max, que é um iPhone caro e tal, e ela vê uma pessoa bonita apresentando local físico, provoca um cenário, ele. Então é diferente do que só mostrar um carrossel. Então, percebe, não é o produto. O seu produto não é a parte mais importante, é como tu vende o produto. É o que tu mostra para as pessoas, sabe? Sim. Acabamos de validar um criativo aí, ó. Ó, isso aqui é depois de 2 anos rodando tráfego para esse nicho, hein? Eu vejo assim, o quanto mais você faz a pessoa sentir na pele a história que você quer contar, é
é o que você consegue o resultado, né? Porque, assim, eu vejo muito isso. O que me convence muito a comprar alguma coisa é muito o que ela me faz experimentar através daquela história. Foi o que você falou. Quando eu quero, né, comprar um relógio, você vê que as mensagens de relógio, o cara tá no mar, né, um veleiro incrível, o relógio dele balançando, mas na verdade a pessoa vai usar numa festa, vai usar numa coisa. Mas a aventura que ele me conta, eu entro naquela fantasia. O storytelling é você entrar naquela fantasia, né? Um perfume, cara, né? Algo desse tipo. Exato. Sim, dos maiores gatilhos, na minha concepção, para vender qualquer produto, é a prova social. Sim. Pra gente, é o grande diferencial de criar desejo. Isso que é um grande diferencial nosso dos lançamentos também. E a captação dessa prova social, o que você recomenda? Cara, muito simples. Primeiro, produto bom. O produto tem que ser bom, porque isso gera transformação verdadeira na vida do cliente. Se o cliente, o aluno ali, tem uma transformação verdadeira e você, nesse momento, você pede o depoimento, ele vai tirar o depoimento, porque ele tem gratidão por ti, pela sua dedicação, pelo tempo que tu imprimiu ali e dedicou a ajudar ele nessa jornada. Você fala, cara, me ajuda de volta, me faz um depoimento, me conta como foi a sua história e tal. É muito natural. Sobretudo, no mercado, por exemplo, de leilão, o cara arrematou, ele tá em êxtase. Caraca, realmente, eu fiz uma arrematação, eu comprei um imóvel 70% mais barato. Ele tá em choque. E aí você fala, cara, me dá um depoimento agora. Ele fala, na hora. Então, de novo, pegar o emocional da pessoa ali que tá naquele momento totalmente devoto e aberto e agradecido por você e aproveitar isso como um grande motivador. Aí, quanto mais você consegue identificar ali uma fala forte, você usa também isso dentro de um criativo, né? Que você possa usar em vídeo. Cara, tudo é intencional. Tudo. Às vezes a gente até monta copy para pegar a prova social. Tudo é intencionado. Por exemplo, eu gosto de pensar assim, quais são as crenças que eu preciso que uma audiência tenha para tomar a decisão de comprar? Ah, boa. Então, quando eu falo, por exemplo, esse podcast é intencional, ele tem um roteiro. Sim. O porquê das coisas. É primeiro isso, depois isso e por fim é isso. Isso é um roteiro. Então a gente tem um roteiro para prova social também. Então quando eu pergunto pro cara como que você conheceu? Como foi a arrematação? O depoimento que eu amo, cara, nesse nicho principalmente. Por que eu falo desse nicho? Porque é o nosso nicho que a gente mais vende, tá? Quando eu pergunto assim, cara, eu arrematei sem concorrência. Porque é uma das maiores dores das pessoas. Ainda tem mercado? Eu arrematei sem concorrência. Só tinha eu na disputa. Eu dei um lance e arrematei. Isso é uma prova social bizarra, porque eu bato uma crença limitante da pessoa, uma crença que ela tem pré-estabelecida no mercado. É uma prova social de alguém que validou a metodologia e funcionou. E é uma das maiores objeções. Outra objeção que a gente tem que é muito alta, muito alta, muito alta. Completo gabarito, né? Os três. Cara, bizarro assim. Que a galera tem medo no mercado. Desocupação. Eu não consigo arrematar imóveis ocupados, porque a galera tem várias crenças pré-estabelecidas. Sim. Se tiver criança, tu não consegue desapropriar o imóvel, lá. Tem várias coisas assim. E não é verdade. É muito simples. Tá previsto em lei. Sabe? Sim. É simples. E em 98%... Às vezes é só a informação que a pessoa precisa. Exato. Né? Em 98% dos casos, você não precisa nem entrar com ação nem nada. É chegar na pessoa, cara, vai conseguir isso e tal, para te ajudar aqui. Ao invés de eu gastar com a petição lá para desapropriar o imóvel, cara, eu pago aqui 3 meses de aluguel para você. Sim. Essa coisa da informação poder te guiar para uma realidade diferente. Exatamente. Cara, 90% dos casos funciona, tá? É muito tranquilo isso. Então, eu tô dando vários, assim, insights aqui de coisa que a gente vive. Nada que eu tô falando aqui é coisa que eu tirei da minha cabeça. Isso tudo é experimentação, Sofreu, né? Cara. Experimentação, é dia a dia. É o que a gente vê, analisando os depoimentos, conversando com a galera. Nos lançamentos, a gente roda um formulário do tipo, o que tu quer ver no evento? O que mais pega pra você? Qual que é a sua grande dificuldade? A gente tem mais de 1000 respostas da galera respondendo pra gente quais são as principais dores. Isso tudo tem muito valor agregado pra gente criar todo o storytelling, toda a narrativa, tudo que a gente vai imprimir pra pessoa acreditar na hora de fazer a oferta. Essa inteligência de dados, né, Jadson? Sim. Você acompanha muito isso dentro da Evia, e a gente trabalha muito isso para aprimorar dentro do comercial, né, a nossa entrega. Como é que você vê essa questão da inteligência de dados? Pessoas também como o Fernando que já entenderam que se você aplicar bem o que você tem de inteligência de dados, você consegue crescer, né? É isso mesmo, é buscar, né, pelo menos dentro da Evia, o que a gente faz muito bem. Entender a necessidade do cliente na ponta, entender de fato o que faz a diferença no que ele está
executando, por exemplo. Você fala para mim, Jardim, mas o Funil Master ficaria legal se eu tivesse mais uma opção, um exemplo. Ah, você tem upsell, você tem downsell. O que você acha de colocar uma página de obrigado? Hoje nós temos isso muito completo. Então, toda a nossa plataforma ela foi criada através disso, de necessidades. Com esse DNA já. Com esse DNA. Ou seja, e isso é muito claro no que você vem fazendo, porque é o mercado, sabe? Quando você se preocupa com o seu cliente na ponta, você entrega para ele uma boa experiência. E aí eu já trago até uma pergunta mediante a isso. Você já teve aquele cliente que teve aquele resultado, que arrematou aquele imóvel, provavelmente teve, e você falou assim, que um imóvel, cá entre nós, é um sonho de qualquer pessoa. Sim, é uma das listas principais, né? A pessoa quer ter moradia. A gente usa isso em copy, cara, é o desejo do brasileiro, né? Claro. E aí, dentro desse trabalho, qual foi o cliente mais louco, sabe? Porque eu ouço muito, isso eu acho que é muito do digital. Ninguém quer ter mais... Não é bom ter o apartamento... Já ouviu muito isso uma vez? Já. Não ter dever apartamento próprio. Como é que você quebrou, por exemplo, essa... Porque se tornou comum os caras do digital que cresceram muito falarem, não, eu alugo um apartamento na China. Tá. Cara, assim... É muito importante falar isso. Imóvel não é a minha especialidade. A especialidade é do expert. Sim, eu aprendi com expert. Claro. Mas uma coisa que a gente validou já, e as pessoas não pensam nisso, não sei o que a galera pensa exatamente, mas assim, é muito simples entender uma coisa. Quando a gente compra um imóvel em leilão, ele já está desvalorizado. O imóvel de leilão, ele é um excelente investimento para investimento. Talvez não tanto para moradia. Apesar de que a casa do meu pai hoje é um imóvel de leilão. É um apartamento super legal, lá em Guarulhos, né? O que acontece? No imóvel de leilão, a gente está falando de um imóvel já desvalorizado, muito mais barato, começa por aí. Então, se eu já paguei muito bem nele, eu paguei barato, se eu vender ele abaixo do valor de mercado, eu ainda estou ganhando muita grana, sabe? Então, para investimento, compra e venda, essa diferença é um lucro muito significativo. E outro ponto, eu quero comprar para morar. Tu tem o imóvel como patrimônio que se valoriza como um todo, o próprio bem, o imóvel em si, ele ganha valor de mercado. Sim. Né? E você tem também a possibilidade de vender esse bem futuramente. Se não tem tanta liquidez, pode ser, dependendo do imóvel, né? Ou a sua liquidez vai demorar aí 12 meses. A gente trabalha com imóvel de leilão com liquidez de até 12 meses. Nossa, muito... É rápido. Muito a gente está falando de investimento seguro em 12 meses que volta para conta. Sim. O cara descapitalizou ali. Primeiro, ele nem descapitaliza tudo. Outro mito que a galera não sabe sobre leilão é que dá para comprar parcelado ou financiado. Tô querendo já comprar aqui, já. Sabe? Dá, então. Mas eu digo, aí você descobriu isso pela inteligência de dados ali do pessoal te falando, eu não acho que isso aconteça. Aí foram todas basicamente o filtro, né? Todas as quebras ali. As perguntas, cara, você abre uma caixinha de perguntas no Instagram, a pergunta é, dá para financiar? Dá para começar com quanto de dinheiro? Aí você vê lá essa recorrência dessa pergunta 50 vezes. Não só no Instagram, como também nos próprios grupos de lançamento. A gente já captou para os lançamentos, eu não sei, acho uns 10 mil leads, talvez, ao longo desses todos os lançamentos que a gente fez. Nem é muito, se você olhar para o mercado, aí é pouco, né? Só que, quando a gente roda a pesquisa de validação de audiência, ou para estudo de audiência, para saber se essa audiência que está no grupo lá, esperando pelo dia da abertura, é uma audiência qualificada, eles mesmos dão as dores, do tipo, Sim. como começar do zero. Por exemplo, existe uma máxima no mercado que é muito massa, que é uma profissão. Às vezes tu não tem dinheiro para arrematar, mas tu pode começar como assessor, fazendo assessoria, ou seja... Fazer um afiliado? Não, seria como prestador de serviços. Tipo, o Gerson quer arrematar, ele não sabe como ver o edital, como ver se tá tudo certo. Aí eu presto... Tipo despachante. Exato, eu presto serviço para ele e ajudo ele a arrematar pegando 5%. Sim. Da operação, entendeu? Olha que massa. Então, administração, ele faz uma parte administrativa. Inclusive, esse é um produto que a gente vai acabar desmembrando em algum momento. Eu acho, sabe? Porque são produtos diferentes. A pessoa que quer fazer assessoria, não necessariamente ela tem grana para arrematar. Ou ela até tem, mas ela quer flipar a carreira, ela quer mudar de carreira, ela quer novos horizontes, entendeu? E agora nessa parte da sua observação geral, agora tirando dos produtos e tal e olhando o mercado, você com certeza... Né? Não que você precise olhar a grama do vizinho, mas assim, o que você tem visto de, nossa, mano, não acredito que esse cara tá fazendo isso, e o que você tem visto de, nossa, isso daqui tem muita força. Quais foram as tendências negativas e positivas que você viu do mercado? Cara,
positivamente falando, eu vejo que cada vez mais se fala sobre recorrência. Eu acho que essa é a grande sacada do mercado, sabe? É realmente vender mais de uma vez para o mesmo cliente. A gente fala de LTV, Lifetime Value, que nada mais é do que o valor que esse cliente tem durante a vida dele. Por exemplo, você é um cabeleireiro, esse cara foi cortar o cabelo com você quantas vezes no ano? Porra, 12 vezes? Então ele tem valor de 12 tickets, sabe? É diferente de um cara que vai uma vez e não vai nunca mais. E se eu já gastei, vamos colocar, 1x para adquirir esse cliente, e ele basicamente voltou 12 vezes, eu gastei x sobre 12, Sobre 12. sabe? Então, assim, realmente, vender mais vezes para a mesma pessoa é o grande diferencial, porque o tráfego cada vez mais caro na ponta, tá cada vez mais caro disputar a atenção das pessoas, porque tem muito player bom nascendo no mercado, tem muito aluno seu que vai te superar, saca? Tem essa dinâmica acontecendo. Então, eu vejo que vender recorrente, produtos de valor também é muito bom. E aí vem a parte negativa também, que é o mesmo assunto. A galera quer vender recorrência de produtos ruins. Por exemplo, você vai vender o que recorrente? Não tem o que vender, não tem o que ofertar de valor, ou o valor aplicado é muito baixo, as pessoas não vão ficar. Ou elas vão ficar ali 2, 3 meses, você vai ter um churn, um cancelamento, e a pessoa não vai ficar contigo mais. E ela vai falar mal de você, vai fazer um marketing negativo para ti. Então, a mesma coisa que é positivo, é negativa também. Muita gente já teve um grande sucesso e depois nunca mais. Como se fosse uma banda de uma música só, né? É isso aí. Tipo, não teve constância, não teve ali realmente necessidade, gerar essa necessidade. Cara, porque assim, você vai ter que ter um produto que essa necessidade, que tem certos produtos que você garante aquela necessidade da pessoa e a pessoa também não tem mais como voltar, mas tem outros que você pode gerar essa recorrência, inovando, criando novas possibilidades, né? Cara, pro produto ser recorrente, a entrega deve ser recorrente também. Ah, sim. Saca? Então, por exemplo, eu vou te cobrar todo mês por um produto, eu tenho que ter uma entrega todo mês. Por que a gente assina a Netflix? Porque tem novidade toda hora. Se não tivesse, nós não assinaríamos. Até porque ninguém gosta de ficar vendo nada, sabe? Acabou a novidade e você não vai assinar mais. Então, ter novidades e sempre recorrência é muito bom. E outra coisa, a recorrência está muito atrelada também ao acesso que a pessoa tem a você. Tipo, se você vai vender um curso online, ele tem um preço, um valor percebido. Se eu vou vender um curso online, onde o cara tem acesso às aulas gravadas, mas além disso, tem um encontro por semana, e a cada 3 meses um happy hour presencial comigo, esse produto tem um valor percebido muito maior, porque ele está comprando a minha amizade, o meu relacionamento, a proximidade, o network. E aí, esse é um grupo de vários empresários, onde a galera se reúne presencialmente, o cara está comprando negócios, oportunidades, conexões. Então, esse é um produto... Novos clientes. Exatamente. Esse é um produto de alto valor. É um produto onde realmente o cara compra o acesso a você. Eu acho que esse é um produto que... eu penso que esse é um produto que realmente faz a diferença, sabe? E evidente, tem também os SaaS, né? Os softwares de serviço e tal, que você tem um custo muito maior, é muito mais difícil manter, mas também tem uma recorrência bizarra. Então, eu enxergo dessa forma. Tu não precisa ter uma estrutura muito complexa para criar uma recorrência, mas eu acho que começar a pensar nisso é a virada. E qual você acha que vai se tornar o maior desafio para o infoprodutor em 2023 e futuro em diante? Qual é o maior desafio do cara poder prosperar nisso? Cara, o mercado no Brasil está muito sofisticado. É muito mais difícil tu vender no Brasil do que Latam, por exemplo, né? Latam é muito fácil de vender. Mas o quê? Pela consciência Pela sofisticação do mercado. Veja bem, conforme a gente vai crescendo, nós vamos criando ofertas cada vez mais absurdas. Sim. E promessas cada vez mais absurdas e mais difíceis de serem cumpridas. Você vai aprender como faturar R$1 milhão em 12 meses através do mercado digital. Promessa bizarra. É muito forte. Outro player grande vem competir comigo, ele tem que melhorar essa oferta ou fazer uma oferta pau a pau. No mercado Latam, tu tem ofertas ainda de como começar, sabe? Como ser afiliado. Uma oferta muito mais leve, muito mais aceitável, porque não tem tanta competição e o mercado não está muito consciente de que já existe um puta mecanismo por trás, sabe? Então, a sofisticação do mercado, ela dificulta. Então, cada vez mais as pessoas vão ter que entender que tu precisa cultivar a sua audiência. Cara, é por isso que a galera de PLR, eu não curto muito PLR. Por quê? Porque tu vai viver de tráfego frio. Vai vender de tráfego frio e aí
tua margem é pequena. E se um dia o lead estourar demais, tu matou sua operação. Agora, se você tem audiência... Eu, Fernando, não tenho audiência, mas eu tenho audiência construída com os meus experts, né? Essas audiências são clientes. Claro. Se eu souber me comunicar, entender de comportamento social, entender dos bullets que eu preciso que eles entendam, que eles acreditem para fazer a minha oferta, se eu falar, cara, compra essa xícara aqui, ele vai comprar. Por quê? Porque ele já está comprado, conduzido. Ele está conduzido, exatamente. Ele já tem as crenças que eu preciso que ele tenha para aceitar a minha proposta. Se eu vender qualquer coisa para ele, essa camiseta, esse relógio, se eu tiver um caderninho de anotações que eu fiz durante 12 meses da minha vida, dos meus maiores resultados, e vou vender essa parada, o cara vai comprar tudo que eu vender. Por quê? Porque ele já está realmente vendido. E manter esse cara contigo é o maior desafio. O processo ali, desse processo todo, ele já tem consistência, né? Porque eu acho que quando as coisas são vendidas muito solto, o copy solto, encontrar essa pessoa for muito solta, e assim, os leads todos bagunçados ali, talvez dentro de uma base, você talvez não consiga ter esse controle, mas se você já tem tudo organizado, parece que você já montou o cerco, já tem aquelas pessoas ali, que ali você vai ter muito mais chance de recorrência. Talvez as pessoas não saibam montar essa base de leads, talvez seja isso? Cara, eu acho que a organização é fundamental. Assim, as pessoas não têm organização para cuidar dessa audiência toda. Mas o cara tem 1 milhão de seguidores e como ele vai identificar, então, né? É que o seguidor ele não é exatamente um lead. O Sim, seguidor sim. é apenas um número ali. É o funil Exato, aberto. topaço de funil. Sim. Como é que eu trago esse cara para baixo? Eu preciso me conectar. De novo, a gente vai sempre trazer a estrutura do algoritmo. A gente tem que usar o algoritmo a nosso favor. Como que funciona o algoritmo do Instagram? Nos Reels você tem topo de funil, você vai comunicar para fora da audiência, a fim de trazer para dentro. Com o feed, você vai se comunicar para quem está dentro, para a massa, e menos para quem está fora. E com os stories, dentre os seus seguidores, os mais engajados aqui vão receber. Então, essa estrutura, essa trinca, ela tem que ser bem pensada para sua linha editorial. E é assim que tu traz o cara para baixo. Então, o cara seguidor, tu vai implementar suas crenças para trazer ele para baixo. Ah, mas o cara seguidor está muito distante. Se ele não engajar com algum conteúdo meu em dado momento, o algoritmo nunca vai entregar para ele. Daí eu uso uma campanha de envolvimento, de engajamento, onde eu puxo o cara para dentro. Eu peço para ele mandar uma mensagem, alguma coisa assim, para trazer ele para perto. A gente valida que 90% da base compradora tá no direct. Sabe? Tá no direct. São as pessoas que mandam mensagem, que já interagiram, já mandaram alguma reação. Tá ali, a galera tá ali de alguma forma. E evidente, tô falando de Instagram, mas YouTube é a mesma coisa. A galera que vai comprar os seus produtos no YouTube, olha que louco isso. Diretamente são pessoas que já baixaram uma isca digital sua, já consumiram um e-book, uma videoaula, uma masterclass. Eu gosto muito do formato de VSL e venda velada, onde eu entrego uma aula e no final eu faço um pitch. Porque mesmo que o cara não compre, ele foi transformado pelo meu conteúdo. Um evento digital, né? Exato, um webinário recorrente, alguma coisa assim. Mas sempre manter o cara, de alguma forma, mais para baixo do funil, porque ele é muito topo. Se eu consigo trazer ele um pouquinho e eu desperto o primeiro gatilho, que é ele consumir os meus conteúdos, ele começa a entrar em várias crenças que eu tenho. Topo, meio, fundo de funil. Quando chega na oferta, ele tá vendido, porque... Tá com o tempo de atenção dele... Ele te viu muitas vezes, olha só, ele consome seus vídeos, ele consome seu podcast, ele consome sua playlist no Spotify, ele consome ele vai por a playlist e lembra do seu nome. Vira fã, né? Ele vira um fã, exatamente, fã da marca. E quando ele vira fã, não tem nada que... Esse cara, ele pode até comprar de outros players, mas ele sempre vai voltar pra você. De algum jeito ou de outro. Ele pode entrar num front e vai comprar um back. Ou ele vai sempre ficar no front, mas ele sempre tá ali de alguma forma. Então, monetizar essa base dessa maneira, pra mim, é a grande sacada. É parar de pensar em produtos começo, meio e fim e pensar em produtos começo e meio. Porque tu entrega e sempre tem novidade. E tu nunca tem um fim, efetivamente, sabe? O que a gente vê muito é o desespero por audiência, mas você não saber fazer a condução, né? Porque eu acho que o que você tem ali também, eu vi muita gente, né? A gente ouve, né, por aí a questão do funil, a boca de funil, e como entrar, e como ele desce, como ele alcança, né, a venda, né? O processo final, que é o cara botar o cartão e comprar. E aí que eu quero entender, nessa condução, você foi percebendo as falhas, né? Que as outras pessoas tinham nessa condução, né? Que outros players do mercado tinham, e você falou, porra, no meu eu quero entrar nessa pega, né? Cara, é exatamente esse o ponto. Por exemplo,
aquele produto de maternidade, ela é nossa expert com mais audiência. Ela tem 1 milhão de seguidores no TikTok, ela tem 300 mil no Instagram, tem, sei lá, 100 mil no Quai, e por aí vai. Só que é a que menos converte. Por quê? Porque é um conteúdo muito topo de funil, muito lifestyle demais, e pouco intencional. Então agora a gente percebeu alguns detalhes, eu entrei no circuito, a gente vai pensar em trazer intencionalidade para o conteúdo. Eu preciso trazer o topo, o lifestyle, mas eu também preciso trazer conteúdo técnico para trazer mais consciência, né, para essa base, para eles saberem exatamente que ela tem um produto. Muitas vezes, às vezes a pessoa nem reconhece a dor que ela tem. Nem a reconhece como expert, reconhece ela como uma influenciadora, sabe? Então trazer intencionalidade ali no topo, no meio. Então, o que é o meio do funil? É trazer consciência. Eu tenho um produto, existe uma dor, as mães têm essa dor e você está consumindo esse conteúdo aqui. Fundo de funil é efetivamente quebra de objeções ali. A gente brinca que fundo de funil é a pessoa que ela só está questionando, mas isso funciona mesmo? Mas já funcionou para alguém? É o questionador. É o questionador. Exato. É a pessoa que pergunta. Quer fugir do compromisso, né? Fugir de todo jeito, mas quer informação gratuita. Existe até aquele mito da caverna de Platão, né? Que conta dos 5 níveis de consciência e tal. Então, uma pessoa completamente consciente do problema, consciente da solução, consciente da solução e do problema. De onde se localiza, né? Porque ele só tinha o caminho Exato, só de a sombra fora, na parede. sombra. Então, assim, é entender justamente que a pessoa que... Por exemplo, é muito louco isso. É simples demais. Parece complexo, mas é muito simples. Quando a gente olha para uma mãe que não é mãe ainda, ela é só uma mulher que não é gestante nem nada, ela não sabe que ela vai ter um problema bizarro com o sono do bebê. Ela tá inconsciente do problema. Isso. Quando ela é gestante, ela fica consciente do problema, porque as pessoas começam a falar para ela, você vai ter esse problema. Ela não viveu ainda. Já tem alerta. Ela já tem um alerta. Quando a criança vem ao mundo, ela começa a vivenciar de maneira muito mais aflorada. Ela tá desesperada para solucionar esse problema. Daí eu faço o quê? Eu mostro que existe uma solução. Ela já sabe do problema. Eu não preciso convencer ela de que ela tem um problema. Ela já sabe. E nesse instinto de sobrevivência e proteção da presa vai no cérebro primitivo, né? Exatamente. Reptiliano. O cara é a pessoa que é motivada. Quando você faz essa defesa, né, eu acho que tá muito nisso, tipo, quando a pessoa se sente que, tipo, ela, por exemplo, o cara tem muito a propaganda de produtos para homem, para careca, para homem que vai perder cabelo e tal, e o cara chega pra você e fala, você vai ter o pior pra você. Tipo, o cara pensa na sobrevivência. Tipo, o cara fala, putz, eu preciso sobreviver nisso aqui. Não posso ter o pior. Exatamente. Ele já quer curar. Ele não quer ficar na situação, assim, parece que é fatal, né? Eu acho que é o principal. É por isso que é muito mais difícil você ter pessoas que se preocupam em privar o sono, entendeu? O cara fica, caraca, eu não posso perder. Cara, em processos preventivos. Tipo, a pessoa, ela não tá preocupada em fazer isso para evitar que o pior aconteça. Por exemplo, a galera fala de Botox, para não ter marca, né, tal. Preventivo. Exato. A menor parte que faz preventivo. O cara quer resolver depois que a merda aconteceu. Entendeu? Então, assim... Esse preventivo, geralmente, é o que o médico tenta convencer alguém para se prevenir. E é mais difícil, porque a pessoa sempre acha que ela tá sendo manipulada, que estão querendo mas eu vender não algo que ela não tenho, mas vai ter, meu amigo. Exato, Então... Espera passar dos 35. Quando acontece desse jeito... É muito evidente. Por que é mais fácil vender pra quem tá consciente do problema? Porque o cara tá desesperado pra resolver. Porque já deu merda, aconteceu. Pô, eu tenho um problema. Minha pia entupiu aqui, então compra esse desentupidor de pia. Por que a galera... E aqui que vem a grande sacada, voltando lá no início, nos primórdios desse podcast. Por que as pessoas não conseguem vender ou performar tão bem hoje? Porque entenda que, às vezes... criar essa consciência leva tempo. Então, quando eu mudo a minha ótica para criar toda essa consciência no meu evento de lançamento, eu começo a criar isso num processo de 3 meses, daqui 3 meses a minha audiência já entendeu que ela tem um problema, que ela já tem várias soluções, que vários alunos já confiaram e essa solução funcionou para eles, prova social. Eles já entenderam que eles estão assegurados porque tem garantia. Eles já entenderam que... a dinâmica do expert é muito boa, a didática é muito boa. Eles já estão altamente... Tá com recursos ali para poder... Eles estão comprados. Sim. Eu fiz esse processo de trazer o cara do topo
pro fundo do funil e deixar ele consciente do problema com muito mais tranquilidade. Eu tenho mais impacto na hora de vender, por quê? Porque ele já está esperando e ele é um multiplicador, né? Esse lead quente, né? Esse lead que chegou ao ato da compra, depois ele se torna um multiplicador para outras vendas, para outras formas, que é o que você falou de trazer ele como prova social e essa pessoa se tornar um multiplicador, né? Cara, isso aqui é uma sacada que eu implementei muito quando eu precisava, lá no início para negócio local, o marketing de indicação. Sim. Porque como eu vim do multinível, cara, me passa 3 amigos seus aí, me passa 3 nomes. Cara, me indica aí. E aí eu comecei a implementar isso até para uma escola de idiomas um tempo atrás, que foi tipo assim, cara, por que não pede 3 indicações? Se essas 3 fecharem, tu dá o primeiro contrato do próximo, a primeira mensagem do próximo contrato de graça. Olha que louco. Advance ainda. Você amarra o cara por mais 6 meses, perde ali uma mensagem. Uma pré-compra já. Exato, uma pré-compra futura. E a gente implementou isso, deu muito certo. Sabe? Então, o marketing de indicação, ele entra nesse lance do multiplicador. Olha o spoiler aí, gente. Nesse marketing de indicação, isso é muito poderoso, muito poderoso. E não é porque online, a pessoa já tem, a pessoa que está indicando, ela já tem a confiança daquela pessoa que indicou, né? No caso. Exato. Você só vai em pessoas que você vai conseguir converter. Se você remunera ela, tem muito isso. E eu acho que isso também foi aplicado muito pelos aplicativos de banco, né? O aplicativo, o Nubank tinha os convites, outros aplicativos que usaram isso. Mas faltava recompensa, né? Eu acho que eles pecaram nisso. Tipo, faltou recompensa. Vou indicar o banco porque só porque vocês são bons? Sim, sim. Agora eles têm um processo interno que eu não sei como é que funciona ali, o que você ganha. Mas, enfim, talvez eu acho que eles conseguem se apropriar já do que ele já ganhou. Ele já ganhou essa pessoa, aí agora ele só continua e consegue passar a mensagem com a voz que a pessoa quer ouvir, né? Porque eu vendendo, que não te conheço, é uma coisa, né? Mas, pô, se sua mãe chega pra você, se seu tio chega pra você, você tem uma confiança maior. Porque alguém da sua família, o cara não vai te passar pra trás. Então, acho que essa indicação pessoal ali, ela parece que talvez não converta tanto, mas é muito alto, né? Cara, e assim, é um dos principais pilares que a gente tá implementando no nicho de maternidade. Porque, geralmente, essa indicação ela vem quando a pessoa está aberta sentimentalmente, ela está grata. Sim. Ela não vai te indicar se ela não está satisfeita com o seu trabalho. E aí vai muito também dos seus inputs, das suas crenças. Essa pessoa entrou no seu produto, ela provavelmente já tem as crenças que você quis que ela tivesse para comprar o seu produto. E aí você tem aquele grito de guerra, aquela parada emocional, tipo, cara, veja, não é sobre mim, não é sobre o meu produto, é sobre nós, nossa comunidade, nós mulheres, mães, precisamos ajudar umas às outras, lá, esse lance de comunidade, e é tudo por nós, porque a gente precisa se ajudar e tal. Indica para uma amiga sua que precisa dessa mensagem no marketing de afiliados. Então, o lance sempre foi... Manda pra alguém, já tem a setinha do lado. Já tem o link de afiliação, se afilia aí, manda, você vai ganhar. E aí, além de mandar, você ajudar a sua amiga, você vai ter sua mensalidade de graça. Porque você vai receber comissão por isso, sabe? Então, é realmente entender a parte comportamental. Não é o tráfego, não é só isso, é muito mais sobre concepção de oferta. De novo, é repetitivo, mas é isso. É sobre concepção de oferta, concepção de produto e narrativa. Como é que tu se comunica com a galera, sabe? E até agora também, pegando tudo que a gente passou e chegou até aqui, o que você acha que vai ter que... O que vai faltar pro profissional que está chegando agora para isso? Porque você viveu, né, esse pré-boom, né, do marketing digital, mas a pessoa que já está entrando, ela já meio que anda com... né, um ritmo muito forte. Então, esse comportamento final, né, do profissional que quer entrar dentro do ramo, né, do marketing digital, ele vai ter que, então, ser mais humano para entender aquilo ali, entrar na inteligência dos dados, ele vai ter que ser amplo, como você foi, abrir o leque do que ser aquele super especialista? Cara, eu arrisco dizer o seguinte... isso é os dados da Fundação Fernando Tomei, tá? Não tem nada Instituto muito... Fernando Tomei. Exatamente. Eu acredito que o cara que se formar em copywriting, entender histórias, narrativas, comportamento social, esse cara sempre vai ter espaço no mercado. Porque funil sempre muda. É o que eu falei pra vocês dessa automação do robô que a gente tá usando. Sim. Esse é um funil que a gente vai usar, vai validar, vai testar. Não sei se funciona. Provavelmente vai funcionar, porque já vi outros players fazendo. Porque não vai funcionar com a gente, né? Mas assim, essa parte de funis, essa parte pragmática pode ser replicada
pode ser copiada e aplicada. Não precisa sair muito do que já estava funcionando. A roda já funciona assim. Agora, se vai converter ou não é outros 500, porque tu precisa de narrativa, tu precisa entender de copy. Então, eu brinco que o cara que se formar em copywriting, ou o cara que ser um puta copywriter, ele vai realmente deslanchar, ele vai ter sempre espaço no mercado, mas tem que ser bom. Ah, mas como é que esse cara vai conseguir os primeiros bons clientes? Relacionamento, sobretudo, sabe? Nesses grupos, nas comunidades, Cara, eu brinco que nos eventos presenciais. Você investiu muito do dinheiro que você ganhou em comunidade? Eu investi muito em desenvolvimento. Livro, sobretudo, livro, e eventos presenciais, mais fechados, assim. Por exemplo, tem os eventos, os maiores que eu participo, né, que, tem 500 mil, 2.000 pessoas, e tem os eventos mais intimistas. São 15 pessoas numa casa para falar de negócios. É muito mais forte eu falar, Gerson, como é que tu faz isso? Muito mais gente te ouve, né? Cara, e aí o Gerson me fala o que ele validou no negócio dele. E isso tem muito valor pra mim. Porque não é uma dinâmica onde um cara lá tá me ensinando, nem sei se funciona. Agora, quando eu falo, cara, porque assim funcionou, legal. Aí eu falo com o Dudu e pergunto, cara, como é que tu construiu essa narrativa aqui? Ah, assim, eu mudo a lead. Ou a minha VSL, por exemplo. A gente tá pivotando muitos produtos pro perpétuo. Porque a ideia de vender todo dia agrada muito, né? Então, como é que tu cria essa narrativa? Como é que tu cria a sua copy? Você começa pelo meio. Como assim começa pelo meio? Começa já pelo quibe rachando, aquela coisa, queijo derretendo, sorvete jogado. E aí depois tu começa o processo de início, meio e fim, de novo. Então... Vai direto ao ponto, né? Exato. Então, esse lance de estar perto de pessoas do mercado tem muito mais valor do que qualquer metodologia que tu for pegar. E você foi para um outro ponto, né? Esses 3 primeiros segundos do contato que você tem com o olhar do cliente, né? Ele tem que olhar ou a sua vitrine, ou ele, no físico, né? Ele tem que olhar a sua vitrine, ele tem que arregalar o olho, né, pro seu produto. E esses 3 primeiros segundos, ele cria, né, muitas mensagens já pro seu cérebro, né? Você, às vezes, identifica uma coisa que você não gosta, essa mensagem vem negativa. Então, foi o que você falou, né? Então, entrar direto ao ponto para você cativar a audiência, para depois trazer ele. Cara, a máxima no mercado, ainda aproveitar para fazer um adendo àquela sua pergunta, onde você falou sobre quais são as dificuldades e sobre sofisticação do mercado. Cara, hoje em dia, tu precisa de uma big idea bem definida. A gente pode chamar isso de grande ideal. Por que teu movimento exige, por que tu faz o que faz, né? Tudo aquilo que tu realmente acredita como ser humano, por que tu faz o que faz e tal. E aí, dentro disso, tu tem de criar algo que a gente chama de mecanismo único. Por exemplo, eu preciso chamar a atenção dessa pessoa usando esse mecanismo único. Evidente, depende de onde que eu vou usar. Vou usar isso numa VSL, num vídeo de vendas, ou vou usar isso num anúncio. Aí tu tem várias maneiras de comunicar e de chamar a atenção da pessoa. Mas o mecanismo único para a sua carta de vendas é a grande sacada. Só você tem essa maneira, é um segredo. Esse lance de segredo e tal, já não funciona tão bem mais, porque já tá meio batido. Mas agora, quando eu falo que, por exemplo, eu não quero estragar, não quero dar nenhum mecanismo único aqui pra não... Isso vai me prejudicar. Não, eu não vou falar, mas assim, você precisa pensar de uma maneira que só você faz o que você faz como você faz, saca? E é a mesma oferta, por exemplo, essa xícara aqui. Agora, se eu dou uma roupagem diferente, essa aqui é a xícara dos deuses, porque ela foi projetada com a cerâmica extraída do pré-sal. Qualquer coisa assim, qualquer coisa que realmente cria um impacto, tipo, opa, que parada é essa aí? Uau, né? E aí você tem a atenção da pessoa pra desmistificar e explicar a mesma oferta, todo mundo explica, mas utilizando a sua maneira de fazer as coisas como você faz, sabe? E por que eu não falei nenhum dos meus aqui? Porque isso ia estragar, eu ia entregar aqui tudo que eu uso pra vender. Também a gente não quer atrapalhar as vendas, Exato. Depois você me conta isso aí no PV. No privado, incrível, a gente fala sobre isso, mas assim... Então, esse lance de ter um mecanismo único é um grande diferencial e, cara, muito tráfego para sua oferta. Principalmente quem é iniciante não entende. Ah, mas 100 pessoas viram meu vídeo e ninguém comprou. Não vão comprar. Tu precisa de muito volume. Muito. No digital a gente tá falando de muita gente. Abrir a torneira mesmo. Exato, abrir a torneira, você vai pegar ali 0,8, 1% no perpétuo disso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque se tu sabe monetizar e criar LTV, que é o Lifetime Value, e vender mais vezes pra essa pessoa, tu pode até perder dinheiro nesse primeiro momento, mas no mês seguinte ele tá pagando de novo,
E aí, de novo, e aí tu começa a ter a máquina girando a seu favor. Então, é realmente criar um mecanismo único, chamar a atenção do mercado e criar ali um grande ideal, porque as pessoas vão se identificar não só com o seu produto, ou com a transformação que vai acontecer na vida delas, é realmente com aquilo que tu acredita, com aquilo que tu prega, com aquilo que... Por que, por exemplo, as religiões são tão fortes? Porque ela move as pessoas de uma maneira muito sentimental, é todo mundo pelo mesmo ideal. Não é pelo produto, não são apenas pelos encontros à missa. É por tudo aquilo que a comunidade acredita. Sim. Sabe? Então isso é muito poderoso, cara. Alinhamento de valores, exato, né? Princípio, doutrina. Eu vejo assim, uma das coisas que eu identifiquei muito a gente conversando aqui, que você é uma pessoa que entende que existe uma aplicação de um método, um procedimento, um caminho para que você alcance algo, né? Porque muita gente atropela, por mais que você tenha dito o fato, vamos começar pelo meio, isso já é uma estratégia. Então não quer dizer que você começou pelo meio. No caso, é mais, né, estético do produto. A parte narrativa ali, né? Sim, mas eu digo, essa inteligência aplicada agora, você está querendo aplicar nesse... É porque é difícil, né? Você querer entregar o ouro nesse aspecto. Mas assim, onde está agora a sua evolução? Onde você quer estudar a evolução técnica da situação? Assim, o que te falta? É porque é difícil perguntar o que te falta nisso, mas assim, onde você acha assim, cara, eu vou precisar entrar mais nisso a partir de agora? Tá. Cara, primeiro ponto, é muito teste, assim. Muitas ideias eu tenho e muitas dão errado. Tá tudo bem, saca? A galera tem muito medo, eu falo disso muito com a minha namorada. Eu falo muito disso pra ela tem muito medo de falhar sobre as coisas. Cara, tu tem que errar mesmo, erre. Faz parte. Faz parte do processo, você vai aprender muito com isso, então tem que testar muito. Por exemplo, muitas técnicas de VSL aqui pra construção de VSL, cara, eu escrevi a cópia, editei lá, tal, com uma empresa parceira, tal, e a gente vai validar, eu não sei se vai vender ainda, muitas delas já estão vendendo, outras eu não sei, outras dão errado. Pô, a retenção caiu aqui drasticamente. Por quê? Porque essa parte ficou desinteressante. Eu tenho que mudar isso. A gente muda, a gente altera e tal. E é muito teste e validação, até acertar a fórmula. Por exemplo, não é à toa que a gente saiu... É muito bom quando tu acerta já faturando, né? Pô, saímos de um lançamento de 100 mil para 200, 400 e pouco, $500 mil, lá. Isso é legal. Mas não é sempre assim que acontece. Na verdade, é difícil acontecer desse formato. Você vai ter que testar muito para validar. E aí, respondendo a pergunta diretamente... justamente esse lance de escrever mais as histórias narrativas, ter mais noção e mapeamento de bancos de histórias, contar as mesmas coisas de maneira repetida, porque todo dia chega gente nova na sua base. Todo dia chega gente nova. Essas pessoas precisam ser doutrinadas e ensinadas. Você precisa estabelecer o seu sistema de crenças na cabeça delas. Isso é muito forte. Você falou dessa dificuldade da sua namorada de ter essa autoconfiança. Que assim, o problema... Porque o Jadson também tem um perfil também de muita confiança. Você chegou em algum momento que você não tinha essa sua confiança no seu trabalho e você chegou a duvidar de falar, cara, isso talvez não seja o meu mercado. Você chegou a ter essa dúvida? Cara, não. Eu não tive isso porque eu vim muito lapidado do multinível. Porque, veja, quando eu comecei a fazer multinível, eu fui negado pela minha família, eu fui negado pelos meus amigos, virei chacota pra caramba, vendedor de perfume, não sei o que lá. Então, era tanta rejeição dentro de casa, muita. Eu cheguei a brigar muitas vezes com meu pai, com minha mãe, por quê? Imerso no hate. Porque eu enxerguei a parada, sabe? Eu enxerguei o negócio, eu sabia que, isso aqui vai ser legal em algum momento, dá pra fazer acontecer. Sabe? Então, como eu vim muito lapidado, eu criei uma casca muito grande pra, apertar o foda-se. Sabe? Apertar o botão e... Mas você teve algum trabalho com terapeuta, alguma coisa que foi pro seu caminho? O mercado te ensinou cara, isso. Assim, eu não sou o cara que me vitimiza, mas meu sobrenome é Tomei. Começa por aí. Vocês imaginam na escola como que era a coisa. Eu sou peludo, eu Tony Ramos, tomei água, tomei no... Cara, toda hora, a vida inteira. Então, sacanagem. Cara, assim, eu cresci nesse ambiente meio hostil, digamos assim, sabe? Muito criando casca. E o multinível, ele veio pra realmente... Tomei de exemplo, aí depois ele cresceu. E me formar como profissional ali, do cara, eu realmente não dou a mínima. Cara, pai, te amo, mas as nossas crenças sobre as paradas inicialmente eram muito conflitantes. Eu queria isso. Quando eu falei, não vou fazer faculdade, treta.
treta. Toda hora. Peraí, sabe? mas você chegou, tipo, no início do colégio, você chegou... Eu cheguei a fazer faculdade. Isso aqui, eu meio que pulo essa parte porque ela não é tão relevante. Mas assim, Sim. só fazendo um adendo, então, quando eu saí do colégio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, fui fazer cursinho para vestibular. E aí, dentro dos meus cursinhos como trainee, eu acabei passando na FATEC. E fui fazer lá, fui passando na FATEC e eu queria fazer química. Ali eu já tinha decidido no curso que eu queria fazer química. E aí, eu prestei uma prova para fazer química no Instituto Federal de São José dos Campos. Sim. E aí, eu não passei na primeira chamada. Só que eu passei na FATEC. E eu já estava trabalhando no hotel nessa época. Então, eu falei... Cara, eu vou deixar... Aí depois de 2 meses, assim, que eu tava trabalhando no hotel, me ligaram lá de São José que eu passei na chamada de espera. E aí já tinha começado a FATEC e eu já tava trabalhando. Falei, cara, eu vou sair daqui pra ir passar uma perrengue lá, morando sozinho. E eu meio que, tipo, não tinha tanta certeza que eu queria fazer isso ou não. Se eu queria fazer ou não, né? Então, eu meio que continuei na FATEC pra fazer um curso que eu não queria. Só porque, tipo, passei aquela coisa que você é moleque, a família fala, tem que fazer. Parece que seguiu um caminho. Segue o caminho aqui e tal. Cara, deu, acho que 1 semestre. Eu fiz 1 semestre de faculdade, logística aeroportuária. E eu falei, pai, não vou fazer. E não vou fazer nenhuma faculdade. Por quê? Porque não se conecta com os meus valores. E ali eu já estava começando no digital. Quando, efetivamente, eu já tinha tido algum contato. Eu falei, eu vou estudar isso aqui, vou me dedicar a isso aqui, tal. Eu sempre fui muito bom em fazer dinheiro, assim, sabe? Cara, depois que eu colocava bolsinha de perfume nas costas, assim, pra vender de porta em porta, nada, sabe, nunca me faltou grana, porque eu sempre dava um jeito de fazer dinheiro, nunca fiquei me vitimizando por conta disso. Então, eu efetivamente decidi, não vou fazer faculdade, vou me dedicar a isso. E aí as coisas começaram a acontecer de maneira lerda, assim, né, no negócio local. E depois mas esse é o background de vendas, né, veio dali. Exato. Então, assim, foi muito conflitante no início, pra caramba, sabe? Por exemplo... Teve uma briga que eu tive com a minha mãe, isso aqui é muito forte. Eu briguei com a minha mãe uma vez porque na empresa que eu fazia eu vendia perfume, eu vendia shampoo, condicionador. E aí ela chegou com uma sacola da farmácia, com um monte de perfume, um monte de condicionador, de outra empresa. Eu falei, o que tá acontecendo? Você não, mãe. E aí, cara... Logo você, mãe. E aí, treta. Então, assim, eu fui realmente... negado nesse... Vestir a camisa. Eu tô sentindo aqui, cara. Eu tô, o rancor. tipo... Nossa senhora. Pô, tô contigo, mãe. Mas e você não tá comigo? Foi doido, cara. Mas, muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Família sempre é um tema muito legal, cara. Eu gosto de falar de família. Quando você fez a primeira grana que você olhou assim no digital, saiu do multinível, veio pro digital, onde as pessoas não acreditavam tanto em você, e você tava no digital e você pegou aquela grana, e o povo viu e disse, caramba, e aí? Como você conseguiu isso? Qual foi a sensação da família? Se você chegou a compartilhar, como que foi isso aí? Cara... Não sei nem se eu sei responder isso. Vou tentar puxar aqui algumas lembranças pra ver se eu tenho algum gatilho. Porque eu já tava tão cascudo em relação a isso que eu não... Não teve impacto. Não fiquei ligando muito pra isso, sabe? Eu fiquei ligando muito pra minha realização pessoal. Você se blindou, né? Exato. Então, assim... Importante. Os meus amigos da escola falaram, aí sim, tomei, parabéns e tal. Mas já tá, pai? Quanto você tem em conta? Tipo, eu tava... Sei lá, eu tava com uns 200 mil em conta na pessoa física. Contra resultados não há argumento. Aí o cara, caralho, como assim, mano? Eu falei, velho, é isso. E ficou por isso mesmo. Eu fiquei prolongando muito o assunto, sabe? Meu pai foi tipo... Eu tinha tomado a decisão de sair de casa pra morar com a minha namorada. E eu tava... Naquela época eu tava ainda com o negócio local. Tipo, isso foi 10 meses atrás. Eu tava faturando ali uns 8 mil por mês. E já tava dando pra pagar um aluguelzinho e tal. Claro. Cara, primeiro mês morando junto, 30 mil de comissão. Falei, cara, é isso. Cortei todos os contratos, negócio local e comecei a me dedicar a esse expert. E aí a coisa começou a acontecer muito acelerada. Então, meu pai falou, pô, legal, vou até arrematar uns imóveis com você. Então, assim... Aí o reconhecimento contra resultados não tem argumento, exato, né? Meu avô sempre foi muito cascudo. Meu avô foi um grande pilar pra gente, financeiro em casa. Peraí, seu pai era advogado, né? Que você contou. É porque também, né, eles tinham uma mentalidade diferente, né? De profissão, né? Esse é o problema. Eu não sou o primeiro. Médico, advogado, acho que são profissões muito sólidas. Assim, eu não sou o primeiro cara da minha família a
me destacar, saca? Igual muitas pessoas são nas suas famílias. Sim, sim. Toda a minha família, por parte de pai, já tem muito resultado no tradicional. Meu avô é comandante aposentado. Era piloto de avião, então ele tem uma boa aposentadoria e tal. Meu pai é advogado. Meu tio também é piloto e tal. Então, todos eles já eram muito bem formados, de modo geral, sabe? E aí, não foi tão incrível assim, sabe? Como geralmente é pra maioria das pessoas. Então, pra mim foi, pô, parabéns. Isso aí é bom. Mas foi muito disruptivo, porque eu fui o primeiro a cortar os métodos tradicionais. Do tipo, mano, eu não vou fazer nada desse tradicional, eu vou acreditar nisso aqui. E aí, até dar resultado, fica aquela coisa, só fica nesse computador, só faz computador. Mas com a família de comandantes, mas quem tá voando é o Fernando também aí. Fernando, a gente tá chegando aqui no nosso limite, mas eu quero te agradecer demais, cara. A gente aprendeu muito hoje aqui. O Jadson, pô, quando falou de você, a gente tinha certeza que seria uma conversa que, assim, se você não anotou, voltem alguns pontos, vocês vão ter os cortes aí, mas tem tanta coisa interessante que vocês podem entender. A gente fez aqui, né, uma recapitulação de todo o processo que o Fernando teve em crescer, né, porque o mais importante, eu acho que, né, quando a gente está evoluindo profissionalmente, não é pensar em se manter, e sim crescer, né, porque eu acho que é isso que a gente tira muito aqui, da sua capacidade em se aprimorar também, né, e se blindar de tudo isso, e a Ever tem um orgulho muito grande de estar aqui, pô, contar essa história e estar com você também como, né, um grande produtor aqui com a gente. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, meu irmão. É um mega prazer participar. Eu espero que de alguma forma esse bate-papo nosso aqui realmente dê algum norte, alguma direção pra galera que tá começando. O que eu posso dizer, assim, mensagem de bom grado, assim, cara, continua, faz a parada acontecer, estuda bastante, se desenvolva como pessoa, que é o mais importante, porque tu precisa ter uma boa cabeça pra administrar quando o dinheiro começa a chegar, porque tem muitas tentações, sabe? Tu precisa ter uma cabeça legal e invista em você. Vá para networking presencial, isso faz total diferença. Assim, eu brinco que 80% do dinheiro que eu ganhei na minha vida tá relacionado às pessoas que eu conheci, não aquilo que eu fiz exatamente. Tá muito sobre conhecer as pessoas certas, sabe? Sim. Muito bom. E é isso, galera. Você que tá aqui mais um Evercast, não se esquece de se inscrever, deixar um comentário aqui pro nosso co-host, Jadson. É isso aí, mais uma vez com a gente, Jadson. Obrigado, meu irmão. E claro que a gente vai ter muito mais conversas por vir. Tamo junto. Tá, Ever.